Paz, queridos, sejam bem-vindos a mais um Na Mesa Podcast. É um prazer imenso estar hoje aqui com o nosso amigo Pastor Elvis. Glória a Deus. Prazer todo meu, como sempre. Segunda vez estando aqui com vocês. Fico muito feliz. Muito obrigado pelo convite, viu? Amém. Que bom. Pastor, aos que já conhecem, é um prazer tê-los novamente, né? Mas aos que não conhecem, pastor, a gente costuma aqui sempre iniciar fazendo uma pergunta. A pergunta é difícil, né? Quem é o Eduardo Elvis? Amém. Pastor Eduardo Elvis, antes desse dom ministerial que Deus nos deu, né? É um sonhador, um improvável. Da última vez eu usei essa expressão, improvável. Alguém que rejeitado pelo pai, rejeitado pela mãe, pela própria sociedade, por todo o convívio social, mas uma pessoa acreditou em mim. Isso é incrível, né? Um desacreditado que uma pessoa acreditou e me adotou, e esse improvável chegou num lugar onde todas as pessoas diziam que eu jamais poderia chegar. Era muito comum ouvir que meu destino era a cadeia, o cemitério, mas o Senhor me arrancou daquela realidade. Então eu sou um improvável, um dos muitos que estão na comunidade hoje de fé, que as pessoas olhavam e diziam que o destino era a morte, era a condenação, era a detenção, mas como nós falamos tanto desse evangelho prático, o evangelho me ressocializou. Então eu sou alguém que foi devolvido para a sociedade melhor. Eu acho que esse é o maior benefício do evangelho depois da salvação. Ele nos ressocializa de maneira que você volta para casa um marido melhor, um pai melhor, um filho melhor, um obreiro melhor. Então eu sou esse desacreditado que Jesus investiu, né? Que o nosso Deus trabalha com reciclagem. Eu fui reciclado, literalmente. Glória a Deus. Uma nova criatura, né? O poder do Evangelho, é isso. O amor de Deus. E aí é o que a gente vê, a novidade, né? Diz que o Evangelho é o quê? Boas novas, uma novidade de vida. Então é esse o nosso pastor, hoje pastor Elvis. Graças para a Deus. Glória de Deus. Graças a Deus. Fica à vontade. Pastor, para a gente poder iniciar esse bate-papo, né? Sempre muito prazeroso, muito leve. Explica pra gente como foi a tua conversão, rapidinho pra gente entrar no tema. Como foi que se tornou? Como foi que o pastor Elvis se encantou por esse evangelho tão transformador? Sim. Eu tenho uma história com as escrituras que a minha metodologia didática de leitura, ela veio com aquele Novo Testamento azul dos Gideões missionários. Antigamente eles davam aqueles Novo Testamento na escola municipal, hoje tem muita barreira, né? O MEC hoje quer... Isso é outro assunto, né? Enfim, mas é importante, né? O MEC hoje quer doutrinar as nossas crianças de uma maneira enviesada, mas eu sou de uma época onde se tinham mais princípios e valores cristãos na escola. Então, eu já fui evangelizado de maneira didática na minha casa por a minha irmã, que foi a primeira pessoa que o Senhor salvou na minha casa. E tive uma infância muito complicada, cheia de altos e baixos. Vivi num arranjo familiar, sem a presença do meu pai, com a presença da minha mãe sendo mãe e pai, e muitas vezes sofrendo aquela angústia da opressão, da escassez, de você fazer uma escolha entre um botijão de gás e um fardamento de escola e tudo mais. Então acabou que essa vida me levou para dentro da droga. Com 13 anos de idade eu provei pela primeira vez droga. Fui usuário de crack, de maconha. 14 anos de idade eu fui pai. E a minha conversão começou porque assim, eu costumo dizer que o desejo de ser salvo já é o começo da salvação. Isso é incrível, né? Então, a minha irmã começou sendo um veículo de Deus para a minha vida. Ela era diabética desde os 14 anos de idade. Ela perdeu o pâncreas muito cedo, tomava muita insulina. Ela é mais velha ou mais nova, senhor? Ela é bem mais velha. Se hoje ela estivesse entre nós, eu acho que ela já estaria com quase 40 anos de idade. Ela é bem mais velha do que eu. Bem mais, uma diferença de 10 anos, 10, 12 anos, bem mais velha. Então, quando minha irmã descobriu essa doença, foi muito complicado para minha mãe, para minha família. Mas através disso tudo, minha irmã teve esse encontro com Jesus e ela foi aquele veículo. Escrevia versículos na porta do quarto, escrevia versículos no meu caderno, na porta do banheiro, e falava para mim que o Senhor falava com ela. E eu achava isso muito esquisito, porque eu era muito teórico e eu era um pouco
assim, cético com algumas questões de ouvir Deus e tudo mais, como alguns no meio cristão são céticos a respeito dessa coisa de ouvir Deus, né? Então eu dizia assim, não tem condições de Deus falar com ela. E ela dizia, Deus falou comigo, um dia você vai ser um homem de Deus, você vai pregar, você vai ensinar a palavra. E no estágio final da vida dela, ela quase cega, porque a diabética dilata as pupilas, né? A diabetes, ela não conseguia andar direito, tumores se abriam na cabeça dela, e mesmo assim ela ia para o UFRN fazer prova, sonhava em ser uma médica. Ela falava para mim assim, um dia eu vou ser uma médica, eu vou cuidar de vidas, e você vai ser pastor, vai cuidar de almas. Eu dizia que aquilo era impossível, porque eu tinha uma encrenca com Deus muito grande. A minha encrenca com Deus era que todo mundo tinha uma família e eu não tinha família, todo mundo tinha uma mãe e eu não tinha uma mãe. A minha mãe me jogou na rua com 13 anos de idade. Eu lembro que eu cheguei da escola, as roupas estavam todas no meio da rua. O conselheiro tutelar da cidade não me quis, o meu pai não me quis. Minha mãe fez um quadrado para mim um pouco maior do que esse estúdio para me viver dentro. Quem tá ali atrás já foi nesse quadrado algumas vezes, um bico de luz dentro. E às vezes chovia mais dentro do que fora. E minha irmã foi esse veículo que falava de Deus para mim, que evangelizava para mim. E um dia ela falou assim para mim sintetizar, né? Ela falou para mim assim, vamos à casa de um pastor? E nessa época minha irmã caminhava para uma congregação que é conhecida no meio evangélico como uma seita. A maioria dos teólogos entendem que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita por alguns pontos específicos da teologia, que eu não vou poder citar agora, fica para outra oportunidade. Então ela me levou para a casa desse pastor e ele me deu um texto para ler, que eu aprendi a ler a Bíblia lendo ele. Honra o teu pai e a tua mãe, e os teus dias de vida serão prolongados na terra que o Senhor Deus te dá. Quando ele me deu o texto para ler, eu lembro que eu falei assim para ele, esse texto eu conheço de cor, eu sei esse texto. Aí ele olhou para mim e falou assim, eu quero que você leia. Aí quando eu comecei a juntar a primeira sílaba ali, né, para formar a palavra, honra, um vento entrou naquela casa, meu coração começou a bater na garganta, e eu comecei a ser tomado por um choro, ele, a mulher dele, a filha dele, a minha irmã. E naquele dia, sem eu conseguir montar a primeira palavra, eu olhei para cima e dentro de mim eu usei essa expressão. Que danada é isso? Não é a expressão do nordestino? Foi quando eu ouvi pela primeira vez o Senhor dizendo, essa é a minha voz, você não disse que eu não falava com ninguém e você vai ser um pregador do Evangelho. Aquilo me marcou. Eu não me rendi a Jesus naquele dia verbalmente, mas o meu coração ficou com uma marca. Eu ia para a boca de fumo, na verdade não era bem boca de fumo, era um cemitério, a gente entrava ali para se drogar, porque ali a polícia não ia. E ali eu dizia com um cigarro na mão, Senhor, eu estou aqui, mas eu lembro que eu ouvi a tua voz no meu ouvido dizendo que eu ia pregar, me tira daqui. Eu subia numa caixa d'água atrás da igreja católica da cidade de Areis e ali em cima eu dizia, olhava para toda a cidade e dizia, Senhor, me tira daqui. Até que quando a menina que eu vivia estava com uns 6 meses de gravidez, eu não tinha uma fralda para dar para ela. A mãe dela chegou para mim e falou assim, essa foi a minha maior evangelização. Ela falou assim, sua filha vai quase nascer e não tem uma fralda, mas a gente consegue. Mas e quando essa criança crescer e alguém perguntar quem é o pai dela, qual referência essa criança vai ter? Aquilo foi como se eu tivesse engolido um arame farpado. Aquilo me rasgou por dentro. Eu acho que esse é o grande avivamento. Alguns dizem que é a tampa da chaleira voando. Eu acho que é o fundo caindo, sabe? Eu caí pro lado de dentro, que é a pior queda que tem, que é a queda do filho pródigo. Cair em si próprio. Então eu fui para casa, eu era instrutor de capoeira, tinha os cabelos grandes, aí eu chamei um barbeiro, o cara cortou meu cabelo. Eu olhei para minha irmã naquela semana e disse, olha, eu não tenho roupa. Eu não tenho um perfil, mas se você quiser eu vou na tua comunidade com você. E quando eu cheguei lá era um prédio pequeno, o púlpito era um rack que as irmãs colocaram um pano em cima e aquela mulher falava como se ela estivesse conversando com a minha vida e eu tive aquela síndrome que todo irmão de crente tem. Minha irmã contou minha vida para essa mulher. Minha irmã contou minha vida para essa mulher, não tem condições. E quando ela começou a fazer o convite, um irmão chamado José Maria, que é um cantor lá da cidade onde eu morava, ele pegou na minha mão e disse, o Senhor falou que você vai ser um pastor, venha. E ele estava muito iluminado, tinha uma luz em cima dele. Eu levantei e fui, era ano de 2008, acho que dia 14 de fevereiro de 2008, e eu fui ali na frente, mas eu pensei, mas eu não estou nem aqui, eu não vou conseguir. Eu não vou ter forças de lidar com essa situação. Ser crente no interior é você ser muito tradicional nos usos e costumes, na doutrina e tudo mais. Eu achava que eu não ia conseguir, mas por incrível que pareça, no outro dia eu estava no clamor do meio-dia, eu
estava na consagração às 5 da manhã, no sábado. Eu estava orando com a igreja e comecei a ter essa caminhada, ingressando onde minha irmã foi me ensinando o Evangelho, a Palavra de Deus. E Deus foi amadurecendo no meu coração esse desejo de conhecer as Escrituras, de estudar. A primeira semana como crente eu fiz uma pergunta na minha denominação que eu congregava, que parou a igreja. Ninguém sabia a resposta, não porque a pergunta era difícil, mas porque no interior o conhecimento é muito escasso. Isso. E eu comecei a buscar ali e me uni a minha irmã. E eu pensei, agora minha irmã vai ser a médica e eu vou ser o pastor. Mas 9 meses depois, Jesus levou a minha irmã. Ela morreu, mas não morreu sem antes me ver pregando o Evangelho como ela sempre pedia. Então, uma só pessoa acreditou em mim. Ela investiu todas as fichas. Ela dizia assim, ainda que eu morra com essa doença, não deixa eu morrer sem antes ver esse menino ser um pregador do Evangelho. E eu tive a oportunidade, era um palco bem grande, bem alto ali na minha cidade. A gente ficava por trás do palco, escondido da polícia, usando droga. 3 anos depois, faz um evento chamado Semana dos Evangélicos. Deus me coloca em cima do palco. Quando eu subo lá, eu era magrinho, sempre fui muito pobre, não tinha roupa. Eu lembro que no dia o pastor queria dar até o terno dele para me usar, mas eu era muito franzino. Aí quando eu subi, todos os meus amigos de droga estavam lá e eu lembro que eu olhei para o mesário, ele olhou para mim e começou a rir, porque ele pensou, o que é que esse menino vai dizer? E a primeira palavra que eu falei naquele dia de frente para toda a comunidade que me viu ser um drogado foi: há 3 anos eu estava atrás desse palco usando droga. Hoje eu estou aqui em cima desse palanque, desse palco, para falar que Jesus transforma a vida das pessoas. Então foi dessa maneira que Jesus me alcançou e foi fazendo uma obra na minha vida, né? Eu comecei no ministério que muitas pessoas começam, que é o ministério externo do evangelismo. Foi ali que eu comecei a desenvolver a pregação. Juntando moedas, eu montava feira, ganhava R$20 para montar uma feira e 20 para desmontar. Ali eu dava de comer a minha filha Elizabeth, as moedas que sobravam eu guardava e ali eu comprava meus livros. Os professores de teologia da minha cidade sabiam que eu gostava tanto de ler, que um deles, que era professor desde a década de 80, um senhor de idade chamado Roberto, ele me deu um carro de mão de revistas. E a minha primeira teologia foi Antônio Gilberto. Foi ali que eu comecei, né? Aprendendo, lendo aquelas revistas, lendo os livros. E assim as coisas foram fluindo e hoje eu estou aqui, né? Mas devo muito a Deus em primeiro lugar e a minha irmã que insistiu comigo muito, muito mesmo, muito mesmo. Que coisa boa. Deus levantou, né? Deus vai levantar pessoas para investir. Agora, voltando aqui um pouquinho, pastor, daqui a pouco a gente vai entrar no tema da nossa conversa. Fica à vontade. O senhor falou algo aqui que foi muito forte sobre quando o senhor leu a primeira palavra, honra. O senhor falou sobre a questão dos seus pais, sobre ser rejeitado. Quando o senhor sentiu esse mover aí, que com certeza foi Deus, consegue trazer mais detalhe pra gente sobre isso aqui? Vai ser bem rápido. Sim, porque assim, honrar pai e mãe. Aquilo foi um soco sem mão, porque nós, seres humanos, nós estamos muito ligados à questão meritória. Você tem que merecer meu perdão, você tem que merecer meu amor. Então o maior confronto para mim foi como honrar alguém que me odeia tanto. Porque eu não entendia tanto ódio. Assim, as surras que a minha mãe dava em mim era melhor apanhar do bope. Eu lembro de cenas dela levantando meu pescoço, assim, eu pelo pescoço. Ela era muito magra, mas ela tinha uma força descomunal, porque é uma mulher que trabalhou em pedreira e batendo minha cabeça na parede de madrugada com uma faca na mão e dizia assim: se você gritar, eu lhe rasgo. As suas tripas, suas vísceras cairão ao chão. E eu ficava ali aguentando aquilo calado. Uma vez ela quebrou uma tábua de carne na minha cabeça de tanto bater. Então aquilo para mim era um confronto muito grande. A primeira coisa que eu pensei quando ele me deu o texto para ler foi: como conseguir honrar se eles não merecem a minha honra? Meu pai me abandonou com 10 anos de idade. Meu pai dizia: se você passar por uma calçada e você me vir na mesma calçada, vá para o outro lado da rua. E quando eu morrer, eu não vá nem no meu enterro. Eu não sei onde meu pai se enterrou. Eu sei a cidade, mas não sei em que buraco colocaram ele. Porque o desejo do coração dele era que eu não fosse. E eu obedeci, né? O correto era eu ir, mas eu confesso que por muito tempo eu fui liberto, mas não fui curado. Não fui curado. Eu lembro de uma cena da minha mãe enrolada com um lençol, com um cigarro na boca, e o Espírito Santo me dizia: ora por ela. E quando eu fui levantar a mão, eu lembrei das surras da minha mãe me jogando na rua. A minha mãe algumas vezes trancava comida dentro do quarto para que eu não comesse.
Por muitas vezes ela dizia, você tem que pagar a comida que você come. Me colocava para capinar o quintal, depois que eu tomava banho, aquilo era como se fosse uma diária de trabalho, e ali eu poderia comer pagando com um trabalho. Então eu lembro que eu não conseguia orar por ela, até que um dia eu decidi, porque perdão é decisão. Um dos significados etimológicos de perdão é perder. Nós não queremos perder, mas eu tinha que perder. Então eu decidi abraçá-la e perdoá-la. Eu preciso sentir que eu devo perdoar. A gente nunca vai conseguir perdoar se nós esperarmos sentir. Cristão não vive do que sente, cristão vive de princípios, do que ele acredita. Então eu tive que fazer aquilo, porque eu estava liberto, mas não estava curado. Desde essa primeira experiência do honra, foi o que mais quebrou meu coração. E dizia assim, como eu vou obedecer e dar orgulho à minha mãe? Porque toda droga, toda crise, todo álcool, toda bebida... Eu lembro de um ano novo que eu bebi tanto, mas bebi tanto, que quando eu me levantei para ir para casa, eu achava que eu estava lúcido. Quando eu me levantei, eu caí. Quando eu olhei, estava todo mundo caído na mesa. Eu tinha 14 anos de idade. Eu fui para casa me arrastando como uma lesma. E eu lembro que tudo aquilo não era porque eu queria ser doidão, beber álcool, era uma revolta contra a minha mãe. Então a Bíblia estava me ensinando que eu deveria cumprir o meu princípio, porque aquilo que a minha mãe era não poderia desfazer aquilo que eu deveria ser. É a questão da natureza, a criança vendo a cobra entrando no fogo e querendo salvá-la, e o pai dizendo, não a salve, porque a natureza dela é querer lhe picar, e a criança diz, mas a minha natureza é querer salvá-la. O que acontece com o outro não pode interferir naquilo que somos. Então esse foi o maior confronto que a Bíblia deu para mim, né? Deus falou comigo naquele dia que uma das grandes chaves para a minha prosperidade seria honrar quem não conseguiu me honrar, durante mais de 20 anos. Hoje Deus me deu minha mãe de volta, né? Nós não somos grandes íntimos, eu não vou dizer que eu tenho intimidade intrínseca com a minha mãe, mas a gente conseguiu vencer essa etapa. Nós não somos de conversar todos os dias, de um se abrir para o outro e tudo mais, porque não tem como a gente conseguir consertar 30 anos em 30 dias, né? É bem difícil, mas Deus me fez vencer isso, e hoje eu olho para tudo isso de maneira pedagógica. Se a vida me entregou um saco de esterco, Deus queria que eu plantasse uma árvore em algum lugar, né? Então foi isso que eu consegui ver, né? E isso me fez ter forças, porque depois disso eu me tornei depressivo, né? Tem toda uma história de depressão, de me rasgar com faca, com garfo, né? Eu pegava o garfo e rasgava do calcanhar, virilho, o sangue escorria, rasgava livros, né? Eu lembro de eu pegando a Bíblia de Jerusalém, rasgando folha por folha, minha esposa tomando o livro de mim, dizendo, não rasga. E um ano parado sem pregar, porque toda essa crise fez tudo isso acontecer na minha vida, né? Então eu cheguei ao fundo do poço várias vezes na minha vida e Deus conseguiu me levantar de lá. Então tem toda uma história, tem todo um percurso, mas foi muito difícil. Mas essa experiência que eu tive com o Senhor, eu trago ela até hoje. São duas grandes experiências. Quando a minha irmã morreu, eu lembro que eu fui para debaixo de uma mesa, o pessoal enterrando a minha irmã, eu debaixo de uma mesa orando na sala da minha mãe, dizendo, Senhor, é a única pessoa que acreditava em mim. Eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém que aposte uma ficha em mim. Eu sou a escória da sociedade. A minha mãe disse para mim quando eu me converti que se eu fosse um auxiliar de pedreiro era melhor do que eu ser um pastor. Ela falou assim, você vai lutar para ser um pastor? Eu digo, vou, porque essa é a minha vocação. Ela disse, não vai pedir R$1 para isso? Eu digo, não vou. Ela diz, vai morrer de fome, você vai ser a vergonha da família, né? E eu lembro que quando eu me ajoelhei falei assim, Deus, por que o Senhor levou? E o Senhor falou assim para mim, todos vocês têm uma luta para passar e um ministério para cumprir. Eu disse assim, a luta eu até entendo, Senhor. A doença da minha irmã, ela orou tanto e nunca foi curada. Morreu noiva, com apartamento alugado, com a faculdade quase terminada. Faltava quase 6 meses para ela terminar, estagiar no hospital. E acabou tudo. Mas qual a vocação da minha irmã? E o Senhor falou assim para mim naquele dia, quem foi que te ajudou a aprender a andar? Aí eu disse, foi ela. E a ler? Ela. E a escrever? Ela. Quem te levava para a igreja quando você era criança? Ela. Quando você se tornou um marginal, um fora da lei, quem era que orava dizendo, Senhor, ainda que eu morra, não deixe eu morrer sem ver esse jovem ser um pregador? E eu disse em lágrimas naquele dia, ela. E o Senhor disse, o ministério dela era cuidar de você e trazer você para mim. O seu ministério é ir onde eu mandar e falar o que eu te mandar falar. E hoje a gente está aqui, né? Pastor, é muito importante tudo isso que o senhor falou, porque isso traz à memória o real sentido do Evangelho. E o cerne disso é Cristo, né? Por isso o nome cristianismo. Parece ser muito óbvio, mas nos dias de hoje não. É tanto que quando a gente conversa sobre ser cristão, as pessoas chocam isso com as coisas que a
pseudo-igreja faz. Sim. E eu digo, não, mas a gente não fala de igreja, a gente fala de Cristo. E aí vem uma coisa muito interessante, que se fosse pela igreja, hoje o senhor talvez ainda tivesse lá, jogado na sarjeta e à margem da sociedade. Com certeza. Não é? Com certeza. Mas é o evangelho genuíno de Cristo, sem placa, sem nome de igreja, que faz, como o senhor iniciou a sua fala, né? Traz a ressocialização, resgata a essência da pessoa, né? Porque quando a gente começa a ver, hoje, na pouca idade que tenho, na experiência que tenho, né? Iniciando em tudo, a gente percebe distorções de tudo dentro da sociedade. Distorções de princípios, valores, né? O senhor chegou a falar sobre como era, né, a questão escolar e tudo, e hoje a gente vê tudo isso sendo distorcido. E não diferentemente na fé, né? Hoje, pela parte intelectual, muita gente não consegue mais acreditar no cristianismo, até mesmo na existência de Deus. E nessa descrença pode nos trazer 2 pontos principais. Primeiro, pessoas que se dizem não acreditar em Deus pela parte intelectual não conseguem comprovar isso. E a outra por situações adversas acontecerem na minha vida, problema emocional, sei lá, fiquei triste porque minha irmã partiu, porque meu pai partiu doente e tal, eu prefiro dizer que eu não acredito em Deus, né? E aí de repente ele nem quer uma palavra filosófica, teológica em defesa da fé, apologética. Sim. Às vezes ele quer uma palavra pastoral, às vezes ele quer ser acolhido. E isso é o princípio do cristianismo até então, né? Jesus nunca chegou contra as filosofias num povo samaritano. Ele chegou naquela indivídua e transformou a sua vida. E aí hoje o senhor, como pastor, superado todos esses traumas, curado da alma e hoje sendo ferramenta para curar outras pessoas, como é que o senhor vê os desafios do cristianismo nos dias atuais? Show, pergunta muito inteligente, viu? Muito boa. Hoje eu falo para minha comunidade que nós temos um desafio que vai além do desafio espiritual. E talvez o nosso grande problema foi esse, nós espiritualizamos as coisas demais. Por muitos anos, por muitas décadas, demonizamos muitas coisas que não tinham nada a ver. Deixamos de falar sobre assuntos que os nossos filhos acabaram aprendendo em outros lugares. E o nosso maior desafio hoje é fazer com que a igreja perca essa aparência institucionalizada e volte a ser uma comunidade de fé. A origem da palavra comunidade vem da palavra tornar comum, né? Tornar simples. Isso era comunidade. Então hoje a gente tem feito um trabalho de formiguinha na nossa comunidade, que é esse trabalho de às vezes ter que até reeducar as pessoas intelectualmente, socialmente. Às vezes as pessoas chegam na comunidade com alguns comportamentos que nós olhamos e dizemos assim, meu Deus, eu não posso ser apenas um teólogo na igreja, eu tenho que ser um pedagogo, eu tenho que ser um psiquiatra, às vezes um psicólogo. E o nosso maior desafio hoje não é mais aquelas sessões de descarrego onde a pessoa cai no chão e se estribucha todo. Até algumas pessoas perguntam para mim por que essas coisas cessaram tanto. Eu disse, Deus não muda, mas ele se movimenta. Então hoje existe um bloqueio intelectual, ainda que nós sejamos a geração que alguns chamam de geração Z, né? X, se não me engano, acho Z, geração Z, né? Uma geração muito intelectualizada, mas uma geração que não amadureceu intelectualmente de uma forma que Deus ficou encaixotado por muito tempo dentro dessa religião, dentro dos dogmas, dos ritos, das mantras religiosas. E hoje a gente vai para a comunidade, nós temos uma aula chamada EDA, Escola de Aperfeiçoamento. E quando a gente começa a falar de doutrina bíblica, a gente ensina que a doutrina bíblica ela é unilateral, porque a Bíblia fala de coisas do céu, mas a Bíblia ensina como ser um bom homem, um bom pai, um bom marido. E a gente olha hoje para a igreja tendo que fazer trabalhos que era para a pessoa ler a Bíblia e entender aquilo sem precisar ter um trabalho. Por exemplo, tem um trabalho aí fora chamado Legendários. Show de bola. Os caras se vestem de laranja, sobem a montanha e ali você aprende a ser um bom homem. Só que se você olhar para a Bíblia, já tinha tudo isso nela. Mas a igreja está passando por um declínio tão grande que é necessário que haja um projeto fora para fazer aquilo que o ensino bíblico não conseguiu fazer. As pessoas se acostumaram com algumas coisas que são síndromes do neopentecostalismo, como
a questão de a fé ser a utopia do Deus que fará todas as coisas. A gente ouve frases como: se não cabe no teu orçamento é porque Deus vai te dar, e as pessoas acabam se endividando. Elas vão ao prédio da igreja orar por milagres que são consequência de princípios que foram quebrados. Então você pega as famílias desse jeito, casamentos destruídos, pessoas que estão com o casamento quase acabado, com a família acabada, e elas vêm para nós para que a gente traga uma solução através de uma nova campanha. Qual campanha eu tenho que fazer? Qual monte eu tenho que subir? E eu tenho que explicar para essa pessoa que não se trata do monte que ela sobe e da campanha que ela faz, mas é pedagógico. Ela quebrou um princípio. E algumas pessoas se atrelam a essa questão de que tudo é a fé, tudo é espiritual, tudo foi o demônio, batalhas espirituais que também, daqui para frente talvez a gente fale, a batalha espiritual que essas pessoas falam tanto que tem também é uma das teses do neopentecostalismo, a guerra espiritual, a maldição hereditária, o casamento da minha avó não deu certo, o meu também não vão dar, eu preciso que o Senhor faça uma oração diferente por mim, e eu tenho que explicar para ela que não é sobre isso, e é difícil. Porque se o Espírito de Deus não causar uma iluminação intelectual no cara, você vai passar o dia inteiro falando, você pode ser mais claro como você puder, mas a pessoa vai olhar e vai dizer: eu ainda não estou entendendo, eu ainda não compreendi. Então existe essa deficiência, e eu percebo que, não discriminando a nossa região, mas isso é muito forte no Norte e Nordeste. A gente às vezes olha para o Sul, os irmãos estão lá estudando sobre como ter uma vida economicamente equilibrada. Tem pessoas falando sobre sexualidade. Hoje em dia você tem que criar um eufemismo para falar do sexo. Você não pode falar em alguns púlpitos a palavra sexo. Tem que falar coabitou, tem que usar uma palavra bem arcaica, né? Conheceu. E às vezes os nossos jovens não sabem nem o que é que significam essas expressões, que elas são muito arcaicas. Então, por muito tempo a igreja ocultou isso da gente. De um pai que, como eu falei lá fora, que adultera contra a sua esposa com a própria igreja. A igreja o sufoca, as muitas reuniões. Hoje nós olhamos para congregações que tem 30 crentes, que tem mais serviço nela do que uma igreja de 1000 pessoas. Existem comunidades de fé aí que fazem 2 cultos por semana e se fortalecem nas células que são feitas durante a semana. Isso é muito, muito interessante. Então, essa é a grande questão. Semana retrasada eu pregava e eu dizia assim: quando Jesus quis salvar Zaqueu, Jesus não chamou ele para ir para um prédio. Jesus disse: vamos para casa comer. E talvez Deus esteja nos convidando exatamente a voltar para casa. Vamos para casa comer, vamos organizar as coisas na tua família. Porque a igreja que funciona no prédio é reflexo de uma igreja que funcionou em casa. Então às vezes é difícil, as pessoas chegam para mim e dizem: pastor, tem que ter mais reunião na igreja, vamos fazer um novo clamor, uma consagração. Eu digo: não é sobre isso, irmã. A tua vida é o teu culto, mas é difícil colocar isso na cabeça das pessoas, inculcar isso, de que os valores familiares eles são tão contundentes quanto a própria família. Por exemplo, vocês separaram para mim um tema, Evangelho do Reino. Isso é perfeito. Eu li a Bíblia algumas vezes, eu só encontrei Jesus falando 2 vezes de igreja. Uma é em Mateus 16, 18, quando ele fala de Pedro, e a segunda é quando ele fala: se o teu irmão pecou contra ti, leva até a igreja. Mas você vai ver Jesus falando mais de 24 vezes sobre reino nas parábolas. Então isso é interessante. E a gente fala uma coisa que algumas pessoas chegam até a ficar estupefadas: a igreja é uma dispensação. Haverá um tempo que não haverá mais igreja, mas o reino é perpétuo. Então nós estamos construindo esse reino onde as famílias governam junto com Jesus. Então essa é a maior dificuldade que eu enfrento hoje. O cara vem de outra congregação e ele vem intoxicado pela teologia da prosperidade, pelo neopentecostalismo, pelo pentecostalismo desequilibrado, utópico, né? Pergunta: por que o Senhor não faz um movimento? Coloca uma caixa de porta aqui para o povo passar por debaixo. Vamos materializar a fé, vamos movimentar, a igreja tem que crescer. E o que fortalece a comunhão da igreja é os pilares que estão em Atos: comunhão, partir do pão, doutrina dos apóstolos e orações. A igreja se fortaleceu assim no 1º século e ela caminhou muito bem até Constantino entrar e fazer com que a igreja virasse a religião imperial, né? Então hoje, na Sul-América, vamos falar assim, na Sul-América, por que o neopentecostalismo cresce tanto? Porque, pode falar, né? Não tem problema não, né? Edir Macedo, Valdomiro, eles oferecem para a pessoa, através de uma fé, a realização de um sonho que a pessoa não se preparou pedagogicamente para vivê-lo. A pessoa não estudou, mas pela fé ela quer ser rica.
A pessoa não fez vestibular, não fez uma faculdade, trocou a vida de estudos pela droga, mas ela acha que pela fé ela vai enriquecer. Aí coloca um comercial de um empresário dizendo que quebrou e que conheceu a instituição, e através da instituição ele se reergueu, e ali nós temos alguns princípios psicológicos que são jogados ali, né, psiquiatricamente falando. Você sabe que existe uma persuasão nessas propagandas, então o cara olha e diz, é o lugar dos meus sonhos. O slogan é, se você sofre disso e disso, venha para o lugar certo, pare agora de sofrer. Aí eu olho para a cruz de Cristo e percebo que não é sobre parar de sofrer, é sobre sofrer sem parar, né? É bem diferente. Então é difícil, a pessoa vai lá para as nossas aulas, porque assim, as pessoas enxergam aquele lugar onde eu sou pastor, parede preta, luz de LED, o cara pensa, não, ali nós temos um pastor para frente. Aí quando chega lá e o cara se dá conta que não tem nada a ver com aquilo, porque a roupagem não mudou a essência, então ele fica... Algumas pessoas não conseguem participar mais do que 3 meses, porque eu vou ter que ensinar para elas que não é sobre isso. Eu estava dando uma aula e um cara levantou e disse, olha, eu estou com raiva de Deus. Eu disse, por que, irmão? No meio da aula, no seminário, ele disse, porque eu sou crente e não prospero. E tem uns caras que são meu vizinho, não são crentes, os caras são ricos, tem um carro bom. Aí eu disse, irmão, algumas perguntas. De que hora você levanta? Quantos cursos você já fez? Você tem faculdade? Ele disse, não, eu parei de estudar, sou semi-analfabeto. Eu disse, riqueza terrena é consequência de uma pedagogia de vida. Esse ímpio talvez levante mais cedo do que você. Leia madrugadas, estude, faz concursos. Você não pode achar que a fé é uma muleta para suas facilidades. Deus não está aqui para realizar as minhas utopias, os meus sonhos. Rodrigo Bibu tem um livro dele chamado Deus que Destrói Sonhos. Deus às vezes está mais interessado em destruir algumas coisas que estão no meu coração do que realizá-las. Porque o meu coração é considerado na Bíblia como uma ave de rapina. Então o desafio que eu tenho trilhado hoje na igreja é, por incrível que pareça, destruir para reconstruir. É pegar um murão que foi erguido por todo esse lixo evangélico que foi jogado em cima das pessoas, e a pessoa se permitir ser destruída. Eu sempre digo para elas, não cheguem aqui com a taça cheia. C.S. Lewis diz assim, é impossível dar um presente a um homem que está com a mão cheia de sacola. Solta as sacolas. Esteja disposto a ser desconstruído, porque eu também fui. Eu fui do extremismo religioso a um liberalismo religioso para depois chegar num equilíbrio cristão, não tão religioso, cristão em si. Eu fui da época do só andar de calça, não usar costeleta grande, não ter barba e tudo mais como sinônimos de santidade, alguns até como prefixos de salvação. Eu sou dessa época, e os irmãos aqui também acredito que sejam, né, de viver esse extremismo e de também enxergar o extremismo religioso, de você só ser aceito se tiver uma tatuagem em algumas congregações e tudo mais, né? Mas o que falta na gente hoje é equilíbrio e maturidade cristã. Então são as duas grandes lutas que eu tenho hoje na comunidade, é gerar um equilíbrio no corpo de Cristo e provocar, através da palavra de Deus, maturidade. Paulo dizia assim, eu sofro dores de parto para que Cristo seja gerado em vós. Então, a minha maior dificuldade hoje é gerar Jesus nas pessoas, porque as pessoas vão à igreja para se parecer com a instituição. Você olha um cara da Assembleia de Deus e você vê os 3 jeitos nele. Ele se parece com o lugar onde ele vai e não com a pessoa em quem ele acredita. Você olha para um cara da Deus e Amor e ele parece. Algumas pessoas até usam os cacuetes do Davi Miranda. Na Universal, na rádio, os pastores têm o mesmo timbre de voz. E nós não estamos chamados para sermos cópias de outras pessoas. Jesus é o nosso modelo. Então, o maior desafio hoje é esse. É gerar Jesus na cabeça de um cara religioso, sabe? Esse é o meu maior desafio. Pastor, o senhor falou uma coisa muito interessante mesmo. Primeiro que, assim, sem querer ser redundante, não se trata de um império, e sim de um reino, né? Então não se limita, logicamente, a placa, a dogmas, a coisas do tipo. Mas uma coisa interessante é que quando a Bíblia diz que a gente deve amar a Deus, né, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, tem uma parte ali que não tem como ser escolhido, de todo o nosso entendimento. Exatamente. É que você ama a Deus sem o cérebro, né? Então, Jesus, ele até quer o seu coração. Até Sim. quer não, ele precisa do seu coração, porque o texto sagrado diz que se tiver que guardar alguma coisa, guarde o seu coração, porque deles há a saída da vida. Mas ele não pede que deixe o cérebro de fora
Deixa lá fora da porta. Eu quero... Crer também é pensar, né? Dizia o pensador, né? Então, a fé cega é fideísmo. Sim, exatamente. Né? Você precisa, e eu digo isso porque... É como se fosse a fé dos demônios, né? Tem um escritor que fala... Exatamente. Crer sem entendimento é como crer em demônios. É pior do que apostatar da fé. Exato. E aí vive o sincretismo religioso tão presente em tantas situações, onde o nome de Jesus chega a ser menos valoroso do que um litro de óleo, né? Orado, ungido, enfim. Não vou entrar nesse ponto porque seria uma outra pauta. Sim. Mas é interessante isso porque tem um texto que... Você está com um texto aí? Eu acho que é 1 de Pedro, capítulo 3, acho que versículo 15 e 16. Ele vai trazer uma orientação com relação a isso, né? E por que eu estou falando isso? Eu tive a oportunidade de sentar nas cadeiras acadêmicas e a gente enfrentava uma situação no passado, hoje um pouquinho mais diferente, mas ainda enfrenta, que supõe que você ser cristão é você ser intelectualmente reduzido. Parece que você precisa crer sem entender. Não, creia e pronto, né? Deus é mistério. O pentecostalismo faz isso, né? O lado ruim do pentecostalismo é que o pentecostalismo é bênção, mas Deus é mistério, eu não posso entender, eu não posso... Tem que ser sempre um enigma místico, né? Os cristãos de hoje são muito místicos, né? E isso fere a fé em Cristo, né? Na verdade, eu não lembro qual foi o escritor, mas ele disse que Deus escreveu 12 grandes livros. O primeiro que inspirou foi a Bíblia Sagrada, né? Maior revelação para a humanidade. E o segundo foi a própria natureza. Ali explica totalmente quem é Deus, o que é Deus para a nossa vida. Mas o que a gente percebe? Hoje eu tenho um filho de 19 anos que também está fazendo engenharia civil. Tenho outro filho também iniciando no IF. Mas eu alcancei época de dizer o seguinte: se você for para a faculdade você vai ser confrontado, é melhor você nem ir. Jesus vai voltar para que estudar, vamos para a igreja orar, né? Mas que na verdade, eu digo isso até para os irmãos que estão nos acompanhando, que a fé, ela precisa ser defendida na razão. Sim. Você não precisa ser ignorante e apenas crer em lendas contadas. Sim. Não, essas lendas são verdade. Quando Jesus chega e diz assim, eu sou a verdade, né? E a vida... Cara, você não precisa ser o crente 007, James Bond escondido. Aqui a gente não está no mundo árabe que ainda há perseguição, ainda não, né? Então, assim, parece ser que todo esse sistema religioso protestante que a gente vive vai de encontro aos nossos princípios. Eu digo princípios porque a reforma protestante mudou a humanidade. Mudou. Né? O conhecimento, as universidades, né? Então... tudo baseado nisso. Por que hoje a gente vai na contramão, né? Por exemplo, se eu tenho que estar refazendo um trabalho que deveria ser, ao acessar a Bíblia, que dali ia ser libertador. Sem falar do educacional, social também, que a gente faz, me ensinar o cara a dizer por favor, obrigado, pelo menos, licença, que é o princípio da honra lá. Eu ensino isso, sem brincadeira, eu ensino isso na comunidade, a educação básica, sabe? Que às vezes o cara vem de uma base totalmente destruída. Para o cara devolver o cara para a sociedade, tem que ensinar ele, não é assim não, é por favor, é com licença, né? A gente ensina isso também. Isso é evangelho. Isso é o evangelho. Isso é evangelho. E eu digo muito para os irmãos, se você tem preguiça de ler, tem um problema, Deus decidiu revelar para você com um livro, entendeu? E agora, como é que a gente faz, né? Não é? Gosta de ler, Deus se revelou num livro, né? Através de Jesus Cristo, que é a verdade, né? Difícil, tem que gostar, tem que querer ler, estudar. Então, aí entra naquela coisa que tem um livro que a gente leu com a mocidade lá, muito interessante, esse que o reino de ponta cabeça. Parece que as coisas do reino dos céus é o contrário do que a gente entendeu aqui na terra, né? A gente vê o grande mestre, né, se despindo e lavar os pés daqueles que eram seus discípulos. O texto que 1 Pedro diz, né, ele diz assim: tenham no coração de vocês respeito por Cristo e tratem como o Senhor. 1 Pedro 3, 15, 16. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que explique a esperança que vocês têm. Tem uma outra versão. Essa aí deve ser NTLH, né? Eu prefiro mais arcaico. Eu também. Tão literal, tão, né? Até aqui, que você quer estar aqui. Valeu. Esse texto, ele vai dizer
Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Esse texto, pastor... Segura só um pouquinho e você conclui. Essa razão aqui, você só consegue explicar se você ter o acesso à palavra. E é justamente isso aqui, você não consegue ler. Você não lê a Bíblia, você não se aprofunda, você não se envolve e fica nesse envolvimento pentecostal. Posso contar uma experiência que eu tive bem rápido? Vontade, pastor. Eu era presbítero, que eu passei por toda a escala eclesiástica, a escadinha, né? A carreira. Toda aquela carreira que... Existe muita coisa que a igreja inventou e a gente vai participando, né? Porque, por exemplo, a igreja hoje fala que presbítero é uma função, mas presbítero é um pastor mestre, né? Mas enfim, eu enfrentei toda essa carreira, né? E graças a Deus tive uma experiência nela. E quando foi um dia, um presbítero amigo nosso do presbitério da igreja, ele falou assim, presbítero Elvis, eu tô com uma dúvida muito grande. Hoje eu estive conversando com um adventista e ele falou para mim, me mostrou na Bíblia, que as línguas faladas em Atos 2 eram línguas idiomáticas. É um fenômeno que nós chamamos de xenolalia ou xenolalia. E ele falou para mim, me mostrou na Bíblia que eles falaram línguas lá de diversos lugares que existem, não são essas línguas que nós falamos. E eu fiquei com dúvida, será que as línguas que eu falo é do diabo? Aí eu coloquei as duas mãos na cabeça, disse, meu Deus. Aí eu disse, eu vou ter que te explicar que tu tem que aprender como presbítero uma doutrina da teologia chamada de apologética cristã, que é a maneira de você aprender a defender a fé. Aí tive que explicar para ele uma aula muito básica que a gente dá lá para os recém-convertidos da comunidade. Eu disse, olha, as línguas têm 3 aspectos. A glossolalia, a xenolalia, as línguas como profecias. Eu até expliquei isso hoje no grupo. Eu disse, se você ler 1 Coríntios, Paulo vai dizer que aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas fala a Deus. E em mistérios fala com o Senhor e no seu espírito ele ora. Então pode haver 2 fenômenos, ou até mesmo 3 no mesmo dom. Você pode falar línguas comuns ou línguas idiomáticas, você pode falar línguas espirituais e você pode interpretar que são línguas como profecias. Aí aquilo clareou a mente dele e disse, obrigado, porque eu achava que as línguas que eu falava eram do diabo. Eu digo, peraí, como é que tu fala um negócio que tu sente Deus e tu fala e tu depois diz que é do diabo? Então eu disse para ele, tá vendo como experiência não é mais forte do que doutrina? Sabe qual é o mal da igreja hoje? A igreja quer dogmatizar as experiências. Deus falou comigo, não rape a perna. Aí o cara coloca aquilo como uma teoria primária da doutrina bíblica. Mas tem algum ponto bíblico que corrobore para que ele ensine para toda igreja aquilo? Deus falou conosco, não vamos usar barba. Em cima de qual texto? Não, foi que Deus não quer que eu use, mas isso é você. E o problema da igreja hoje é que ela quer dogmatizar suas experiências e menosprezar as escrituras. Eu estava numa aula bíblica, a irmã disse, eu pedi para ser batizado de novo, porque eu senti que o meu batismo primeiro não valeu, não estava tão bem. Eu digo, então a senhora matou Jesus de novo, irmã. Simples. Né? Porque se você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, creu no Senhor, o confessou como Salvador, para que batizar outra vez? Mas é o que eu senti. Eu digo, mas não é o que a senhora sente, é o que as escrituras dizem, né? Então as pessoas não estão prontas para defender. É isso que eu ensino para os alunos. Eu digo, por que a gente não evangeliza tanto, Eclésia? Eu falo para a nossa comunidade, porque nós não entendemos o que é o evangelho ainda. Pregaram o evangelho para vocês, mas não ensinaram o evangelho a vocês. Se alguém na rua perguntar como responder que Jesus é maior do que Deus, se ele disse, eu vou para o Pai porque ele é maior do que eu. A NVI diz assim, eu vou para o Pai porque ele é mais poderoso do que eu. Como você explica a uma só pessoa, Jesus e Deus, se Jesus diz que o Pai é maior do que ele? Qual a explicação? Eu fico dando essas perguntas para eles, para aguçar a vontade deles de procurarem nas Escrituras, aprender a defender aquilo que eles acreditam. Porque hoje, o ímpio dá um Google aqui, o cara tá vendo uma mensagem tua e tudo mais, ele dá um link, ele vai no Google e ele tem uma resposta de alguma coisa. E às vezes as pessoas chegam com perguntas pra gente que a gente diz, meu irmão, esse cara tirou essa pergunta da onde? Né? E às vezes são meninos novos da igreja, meu irmão, esse cara tirou essa pergunta da onde? De onde é que o cara tirou isso? E às vezes as pessoas não estão prontas para responder, por quê? Nós monopolizamos a interpretação bíblica. Qual é a ideia que o cara tem? Só quem pode interpretar a Bíblia é o pastor. A Igreja Católica fez isso por muito tempo. Pegou a Bíblia, traduziu para o latim, você acompanhava a Bíblia com um jornal, onde tinha toda a liturgia, você não tinha acesso às Escrituras.
A Reforma Protestante fez a Bíblia voltar para o nosso colo, para o nosso convívio, né? Então a gente viveu muito tempo sem as Escrituras e hoje é o livro mais vendido, mas é o menos pesquisado, menos lido. Antes de ter o Novo Testamento, Jesus disse: examine porque elas testificam ao meu respeito. Não tinha nem Novo Testamento ainda, né? Mas Jesus mandou examinar. Então hoje as pessoas querem defender suas teses, seus pontos de vista sem respaldo nenhum. Se o seu respaldo não começa com está escrito, você não tem respaldo nenhum, você não tem voz, você não tem fala, né? Paulo diz, você pega Jesus e leva ao vitupério, né? Exatamente. Volta Jesus à vergonha. Acho que é lá em Hebreus, né, que está escrito isso. A gente acredita, na minha opinião, também foi Paulo que escreveu Hebreus. Né? Ele disse que você está levando Jesus à vergonha novamente, né? E muitas pessoas estão assim, né? A conversa... Tem gente, não atrapalhando o senhor, que pega embates e vem perguntar pra mim: eu tô com embate aqui, pastor, não sei o que fazer. O cara tá falando que não tem na Bíblia que não pode usar tatuagem. Eu digo que não tem, que pode usar tatuagem ou que não pode. Aí eu vou ter que explicar alguns princípios da palavra de Deus e tudo mais para que a pessoa entenda. Eu digo, mas olha a nossa infantilidade. Ao invés do cara estar procurando fazer a vontade de Deus, o cara tá procurando um texto bíblico para tatuagem. É muito infantil, é muito pequeno, é se afundar no raso, sabe? De fato. E aí, pastor, dentro desse desafio cotidiano, né? Você falou em muitas coisas que pode ser totalmente aplicável aos desafios da fé, né? Digo isso para quem está chegando agora e não teve a oportunidade que a gente teve, se bem que a gente vem de uma escola bem difícil. Era muito mais difícil ser crente porque você não tinha a oportunidade de questionar. Isso. Né? Hoje, se tem acesso à informação, exatamente, deveria ser mais fácil. Nas aulas o aluno levanta a mão e faz uma pergunta. Uma vez, você tem que ser muito humilde. Para ler a Bíblia e compreender algumas coisas, você tem que ter muita humildade intelectual. E eu lembro que um dia eu estava dando uma aula falando quando Jesus diz assim: eu derrubarei esse templo e em 3 dias eu reconstruirei. E eu fiz uma aplicação que nós chamamos na teologia de exegese. Eu coloquei meu pensamento no texto. Eu cometi um equívoco nessa aula. Eu disse assim: Jesus se referia ao homem, que é templo e morada do Espírito Santo. Em tese parece que está certo, só que eu tinha esquecido de ler o texto todo. E um dos meus alunos disse assim: mas pastor, o texto diz que Jesus se referia ao corpo dele. E naquele momento na aula eu tive que dizer: batam palma para ele está certo e eu estou errado. Então é humildade intelectual. Mas as pessoas não estão preparadas para esse embate de você entender que algo que você defendeu por 40 anos da sua vida, 50, talvez não seja uma verdade. Posso citar uma? Vai escandalizar muita gente, mas eu vou citar. Vai gerar um corte. Vai gerar um recorte. Vou dar uma. Você pode acreditar no que você quiser, você é livre para acreditar. Tem gente que acredita que não é aquilo que é, né, biologicamente falando, sim, que é aquilo que se sente, então a gente está livre para crer, né? Pronto, uma tese que nos ensinaram é a tese do morar no céu para sempre. Show, muito bonito. A terra se acaba, nós vamos para o céu e vamos ter uma vida boa e tudo bem, e isso é maravilhoso. Até você ler Apocalipse 21. A Bíblia diz o contrário, né? A Bíblia diz que a Nova Jerusalém desce do céu. Aqui, né? Agora vá pegar um cara que passou 40 anos ouvindo o pastor dele dizer que ele não deve gozar de nada da terra, porque a praia é do diabo, o shopping é do diabo, o cinema... Deus é um pobre, ele não tem nada, tudo é do diabo, e que ele vai para o céu e que a realidade dele é aquela, e você se depara com, por exemplo, Mateus 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdaram a terra. Ou Salmo 116, que diz que Deus fez o céu para si e a terra ele deu aos filhos dos homens. Então fica difícil de você lidar com textos que são autoexplicativos. Apocalipse 21 diz: e eu vi novos céus e nova terra, e a Jerusalém que descia do céu ataviado em cordeiro, e eis que o tabernáculo de Deus veio para o meio dos homens e o Senhor ficou com eles. Então é autoexplicativo, mas tenta sentar para um cara que passou 30 anos acreditando que ele vai morar no céu para sempre e diz para ele isso. Ele tem que ter muita humildade intelectual para dizer: o que eu acreditei não era uma verdade. Por exemplo, o átomo. Nos ensinaram que o átomo, mas já provaram que, né? Então tudo que eu aprendi, eu não sei quantos anos atrás sobre o átomo, era relativo, não era uma verdade. A única verdade absoluta são as escrituras. Então muita coisa que você aprende na igreja, infelizmente não são as verdades absolutas da palavra de Deus. E quando você fala isso para as pessoas, elas dizem assim: Elvis, eu estou vendo, você me provou na Bíblia que é verdade, mas a minha igreja não me ensina isso, então eu fico com um dogma. Aí é complicado, e aí é interessante, pastor, porque é exatamente isso. Está lá disponível, mas quando você traz uma aplicação ou um entendimento,
né? Que pra muita gente isso choca. A primeira coisa que você vai ouvir, ele vai dizer assim, mas eu nunca ouvi isso antes. Ela nunca vai dizer que nunca leu, né? Tem um amigo meu chamado Roberto que ele diz essa mesma frase. Já percebeu, Alves, que as pessoas dizem que nunca ouviram, mas elas nunca dizem que nunca estudaram aquilo antes? Porque o nosso conhecimento é desse telefone sem fio, né? Que a gente usava antigamente, que dizia, não, aprendeu no telefone sem fio. E o problema dessa conversa boca a boca é que ela vai com os trejeitos de quem está falando ela. Ela é subjetiva. Por que Deus decidiu registrar um documento? Para que a história não se perdesse e não fosse acrescentada ou subtraída, né? A gente aprende isso em bibliologia. Mas as pessoas estão acostumadas a dizer, não, isso aqui eu nunca ouvi não, pastor. Né? Lá na nossa comunidade, na palavra de ofertório, a gente tem uma palavra de ofertório. Por que é que eu me ensino lá? Eu ensino. Não existe nenhum texto no Novo Testamento que te obrigue a dar dízimo. E isso, a maioria dos pastores vão ficar super irritados. Por quê? Porque no Novo Testamento as pessoas davam tudo. Mas isso não significa que eu tenho que dar tudo, lógico. Mas no Novo Testamento a calculadora quebrou. Não existe um limite específico. Paulo diz que cada um contribua conforme aquilo que Deus propõe no coração. Então, dízimo é um princípio, lógico, que antes da lei, Abraão, Jó fazia isso, ele é reafirmado na lei, ele é reafirmado até pelo próprio Jesus, que fala, quando você for trazer o dízimo, a sua oferta, Jesus cita isso, mas não mais de maneira obrigatória. Não tem essa questão do devorador, não tem essa questão do vou te dar e Deus vai te dar 100 vezes mais. Eu li um livro uma vez, o cara dá uma aplicação sobre fazer prova de mim, incrível. Ele diz assim, muitas pessoas falam que fazer prova de mim significa eu dou o dinheiro lá e agora eu ponho Deus à prova. Eu te dei, tu tem que me dar. E esse escritor, ele dizia nesse livro que fazer prova de mim não é pôr Deus à prova, é experimentar. Fazer prova é experimentar, é prova de experimentar. Não é prova de pôr à prova, é prova de degustar. Eu abrirei janelas no céu, janela se abre de fora para dentro ou de dentro para fora? De dentro para fora. Então Deus estava dizendo que vocês vão experimentar de mim, é do céu para a terra. Então são coisas que estão na Bíblia que o pastor hoje vai pegar você de duas formas, ou na sua ganância ou no seu medo. Se você é ganancioso, ele vai dizer que se você der, isso é neopentecostalismo puro, né? Se você der, você vai ter muito mais. E eu não dou porque Deus vai me dar, eu dou porque Deus já me deu. Por isso que não dou, eu devolvo. Ofertar é como comprar um presente para o pai nos dias do pai com o dinheiro do pai. Né? Isso é ofertar. Então eu não dou porque Deus vai me dar, eu dou porque Deus já me deu. E não existe o devorador. Deus não vai me amaldiçoar. Alguns colocam até como pré-requisito para a salvação. Citando aquele texto de Apocalipse 21, linkando com Malaquias dos ladrões. Se você ler o texto, os ladrões não eram o povo, eram os sacerdotes, né? Então existe toda essa distorção que é um mal. Muda o cenário, né? Então quando você fala isso para uma igreja que tá, às vezes eu ia ministrar nas igrejas e quando eu entrava no carro o cara começava a falar a situação financeira da igreja. E aquilo é uma técnica de psicologia que faz com que você absorva o que é falado e você traga aquilo pro púlpito, pro altar, alguns chamam de altar, né, pro púlpito. Mas o que é que eu fazia? Eu digo, não, eu não vou falar isso lá. Eu vou falar a palavra de Deus que Deus colocou em mim. E se eu falar sobre isso, eu vou falar da maneira mais madura e bíblica possível. Então existe essa questão hoje nas congregações, né? Existe tanta coisa que precisa ser pensada novamente, tratada com carinho na nossa teologia, né? Isso que o senhor está falando aí, como pastor, sim, é bem polêmico, né? Sim, com certeza. Mexe em duas classes de pessoas. Aqueles que não são dizimistas. Tá vendo? Tá vendo? Vai dizendo aí, eu concordo. Vai tá o cara já dá logo lá. Aí o pastor foi claro. Tá? E vai ter aqueles que são fiéis, são abençoados por Deus e tal, e tem a experiência deles, e vão dizer, não, isso aí dá. Então, deixando bem aberto aqui para as duas, né, as duas classes de pessoas, é que a igreja de Cristo, para se manter aqui, vai depender da parte precisa de contribuição. Porém, como o senhor falou aqui, eu quando estava dirigindo uma congregação em Extremóis, eu pregava sobre isso. E eu disse o seguinte aos irmãos, eu prefiro ofertantes do que dizimistas aqui. Agora, ensinei o que é oferta e o que é dízimo. Sim. Então, se os irmãos entendem o que é oferta e entendem o que é dízimo, eu sempre digo que o dízimo é sempre menor. Então, meu irmão, se você quer ser ofertante, seja ofertante. Agora, entenda o que é uma oferta. Quando Paulo vai dizer assim, contribua aquilo, quando nós vamos ver, eles vendiam, né, os seus bens. Isso. E davam a lançavam metade. tudo. Isso
é ser aberto, é ser livre, né, da questão financeira. Então, deixando bem claro aí para os nossos queridos ouvintes aí, aí do Acrasso que está de apoio com o senhor, que vai ser contra. Os prós e os contras, entenda isso aí, meu amigo, que tem independente que disso... Anderson Silva, que é um dos pastores que eu mais admiro hoje no Brasil, é um careca todo tatuado. Ele fala assim: se não quer dizimar, não congrega. Ele é bem duro, ele é bem direto. Porque assim, quando você lê, acho que é 2 Samuel, quando Davi vai fazer uma oferta e ele vai para a Ira de Araúna, tá lá no texto. Quando chega lá, o texto diz que aquele homem oferece os seus bois e as suas carroças para que Davi faça sacrifício no 0800. Davi olha e diz: não, eu quero cooperar com o que está acontecendo. Quanto custa o boi? Quanto custa a carroça? Então, às vezes, o cara está no convívio da igreja, ele quer gozar do ar-condicionado, ele quer ter o privilégio de sentar numa boa cadeira, de ouvir uma boa palavra, mas não tem o suor dele naquilo. Um dos significados etimológicos da aplicação de adoração é suar. A adoração não é a música cantada. Aquilo é louvor. Na verdade, nada tem a ver com... Não tem nada a ver. Aquilo é louvor, né? A adoração é se prostrar, é a honra. Então nós pregamos sobre o princípio da honra e do reconhecimento. O nosso dízimo, eu ensino lá na comunidade que existem 5 tipos de dízimos na Bíblia Sagrada. Outro dia eu vou falar sobre cada um deles, porque é bem contextual, né? Mas existem 5 tipos de dízimos que você vai ver na Bíblia. E a pergunta que a gente faz na comunidade é: qual deles a gente segue? O dízimo da lei? Porque o dízimo da lei era hortelã, era o cominho, era a uva, era um animal. Esse dízimo ele é Cristo. Cristo é essa oferta. Porém, o dízimo que nós hoje praticamos é o de Abraão e o de Jacó, que não estão na lei, eles estão antes da lei. Abraão olhou para Melquisedeque e ele disse que viu nele Deus. Sacerdote, um homem de Deus, ele pegou os espólios da guerra que Deus deu para ele naquela guerra que ele lutou só com os escravos nascidos na casa dele e disse: eu vou te dar, porque eu vi Deus em você. Olha que incrível, ele não ofertou numa comunidade, ele não colocou dinheiro para comprar um ar-condicionado, ele honrou um homem. E essa é a grande dificuldade da igreja hoje, é entender que dízimo não é para pintar a parede, dízimo é para o trabalhador de Deus, para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro. Mantimento, né? Para os mantimentos, o cara troca por manutenção na hora de pedir, né? Porque para ele o prédio vale mais do que as pessoas. Jesus disse: quem está aqui é maior que o templo. Então, a gente segue o dízimo de Abraão na nossa comunidade, que é o princípio da honra, e a gente segue o de Jacó, que é o da generosidade. Eu entendo que o Senhor vai me levar lá a Labão, e se o Senhor me abençoar, o Senhor será meu Deus em primeiro lugar, e eu te devolverei o dízimo de tudo quanto o Senhor me der. Então é honra e generosidade. São princípios, né? Não são mais leis, são princípios. Quando você chega no farol lá, tá lá o sinal vermelho, a placa de 50 para andar em 50, você acha que alguém que dirige bem precisa daquilo? Aquilo é para barrar o infrator. Então, um infrator precisa de lei, mas quem vive por princípios não precisa de regras, né? Isso é tão profundo, pastor. Só para complementar o que foi falado sobre, né, dízimos e ofertas, que não se limita a valores. Isso. Nunca foi valores. Exatamente. Né? Inclusive, quando Paulo escreve a Coríntios, texto que também o pessoal gosta muito de utilizar, sobre dar com alegria, ele inicia o texto dizendo o seguinte: aquelas ofertas que vocês já prepararam aí, que eu sei que vocês vão mandar, vocês já estão... Eu vou mandar 2 homens ir aí preparar o coração de vocês. Porque não é o dinheiro. O princípio, prepara o teu coração para que não haja nenhuma barganha de repente. Exatamente. Não haja nenhum... E eu poderia ter outro discurso, porque eu na minha comunidade, talvez vocês não saibam, mas eu vivo daquilo que eu faço espiritualmente, full time, né? Como usam hoje, tudo é inglês, né? Então eu poderia ter outro discurso. Só que os meus valores estão acima das minhas necessidades. Eu poderia ter outro discurso. Por exemplo, Paulo prega aos Coríntios dizendo assim, ele faz uma pergunta retórica: não sabeis vós que aqueles que vivem do altar se alimentam com aquilo que no altar é colocado? Aquele que vive da obra, que se sustente pela obra. Então é o princípio. Por isso que Abraão entregou o seu dízimo na mão de um sacerdote. A Bíblia diz que Melquisedeque lhe deu pão e vinho. Por quê? Porque eu só posso ofertar na mão de quem me alimenta. Às vezes o cara está sendo alimentado pelo Senhor, mas devolve o dízimo dele para R.R. Soares. Aí é você que vai na casa dele quando ele está doente, é você que ora pela filha dele quando ela completa 14 anos, faz o culto em gratidão pela vida dela quando ela se torna uma moça, você faz o casamento do cara, você que pega os perrengues do cara, mas na hora de honrar, ele honra uma pessoa que não tem nada a ver, porque às vezes ele olha para a comunidade e pensa assim: não, minha comunidade já é chique,
Aí ele começa a querer administrar o que não é dele. Olha o primeiro princípio. Eu vi um cara citando isso num podcast, eu já tinha essa tese, e ele foi visto como um herege. Mas o que ele fez foi um gancho tipológico. O que foi que ele fez? Ele falou assim, a árvore do conhecimento do bem e do mal não é uma provisão para dentro do jardim, não era um fruto? Sim. Mas Adão não podia comer. Isso. E o que é o dízimo? É parte da provisão que eu não como. Ali está a primeira representação do que seria o dízimo. É parte de uma provisão que eu não consigo comer. Por quê? Porque ela não é minha, ela é do Senhor. Aí o cara coloca na cabeça assim, não, eu não vou devolver a igreja porque eu não sei o que aquele pastor vai fazer, eu vou fazer um sopão. Aí ele pega o dinheiro que não é dele e administra o dinheiro que não é dele. Você vê o texto, eles vendiam, mas eles não davam para os pobres. A Bíblia diz, ele via as necessidades, a igreja enxergava, aquele irmão está precisando. Vendia a sua propriedade, mas na hora de aplicar o dinheiro, eles lançavam no pé dos sacerdotes, que eram os apóstolos. Porque eles eram os homens que Deus separou para administrar essa finança. Então muitas pessoas querem administrar aquilo que não é delas, né? Elas querem administrar o dinheiro de Deus, mas na verdade existe uma pessoa capacitada ali, que é o pastor, que é o líder. Em tese ele tem que ser, né, capacitado para lidar com essas questões da comunidade e saber dividir esse dinheiro e viver uma vida dignamente boa. Ele não pode ostentar, ele não pode ter uma vida que esteja acima da vida da comunidade, ele tem que ter uma vida similar dos irmãos que ele ensina, que ele prega. Mas imagina, você passa o dia inteiro virando traço de cimento, né? Você é um serviçal de pedreiro. Aí você chega no culto à noite, você não estudou nada, você passou o dia virando massa. Meu Deus. Você vai dormir o culto inteiro. Agora imagina um cara que é remunerado pela comunidade. Ele tem tempo para ler livros, para visitar os irmãos, para dar assistência, para ir no hospital, olhar aquele irmão que está doente. Então as pessoas olham para a gente que é pastor, que vive disso, as pessoas perguntam assim, você é só pastor ou você trabalha? Né? Mas ministério significa trabalho, né? Eu tenho um trabalho, ele vai além do trabalho pastoral. É além da teologia, do ensino, do sermão do domingo. Essa parte do sermão do domingo é a parte poética do nosso, né? É a cerejinha do bolo, mas existe uma parte por trás ali que o cara não vê, né? Mas existe essa parte, né? E a gente tem que ser remunerado. Eu ensino isso para a comunidade. É tudo aquilo que o senhor já falou antes sobre cuidar, ser o psicólogo, psiquiatra. Isso. E muitas das vezes até o médico. Exatamente, pai, amigo, professor, amigo, confidente, né? Tudo isso. Exatamente. O conselheiro familiar. E tudo isso converge para aquele ponto inicial, que é a defesa da fé. A verdadeira prova, né, que Cristo está entre nós é o amor uns aos outros. E esse amor ele vai além do jogo de interesse. Tipo, eu vou ajudar Rinaldo porque Rinaldo está me ajudando, porque Rinaldo é conveniente, né? E aquela coisa toda, vai além disso. E aquele texto que a gente leu, quando diz assim, antes santifique Cristo como Senhor de vocês. Primeiro ponto é a pessoa, né? Antes de estar pronto a defender a fé que você crê, que você acredita, primeiro tenha Ele como Senhor da sua vida. E aí aquela parte do Senhor e Salvador, quando a gente faz aquele convite tradicional, né? É muito mais fácil eu ter Jesus como meu Salvador. Mas como meu Senhor, ou seja, a minha vida não é mais comandada por mim. É outros 500, né? Então assim, como é que eu vou ser testemunha de algo que eu nem tenho certeza mesmo que aquilo é aquilo, né? Então assim, quando Pedro faz essa recomendação, né? Já que você realmente quer seguir a Cristo, né? Essa nova mudança de cultura, de tudo que a gente está propondo para vocês, primeiro testifique você disso. E depois esteja pronto a defender o motivo que você do que você defende, a razão da sua fé. E aí entra uma coisa interessante, porque hoje a gente não leva Jesus, a gente joga as pessoas no inferno, né? Exatamente. Assim, somos muito mais agressivos talvez na utopia de querer defender algo que na verdade quem convence o homem, a Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus. O senhor percebe isso ainda hoje, pastor? Demais. Como é lidar com isso? É difícil lidar. Às vezes eu percebo, por exemplo, às vezes a pessoa chega para mim e pergunta assim, tem como o senhor criar para mim uma tese sobre determinada coisa, sobre isso e isso, e fazer bem direitinho e me dar? Aí eu digo assim, poxa, esse cara aqui é um assunto mastigado, por quê? Tu tá no meio de um debate, né? Tu quer defender. E o que eu tenho que explicar para o cara é que eu sei que a Bíblia fala que nós temos que defender a nossa fé. Inclusive, Efésios capítulo 6
Quando Paulo fala sobre a fé, ele não fala que a fé é para ter, ele fala que a fé é para combater, né? Ele diz, é um escudo onde você combate os dados do diabo. É uma fé apologética. Paulo falou isso a Timóteo, que Timóteo fosse irrepreensível, lesse bastante, aprendesse a defender sua fé, não se metesse em conversas paralelas de genealogias, de coisas que não têm fundamento, né? Eu digo assim, o que você quer é ser advogado de Jesus, só que Jesus não te constitui advogado, ele diz que tu é testemunha, né? Testemunha ali vem da palavra mártir, significa alguém que morre por aquilo que crê, ou em outras palavras, alguém que reproduz aquilo que viu, né? Isso é perfeito. Então, eu tenho que ensinar para as pessoas que elas têm que aprender a defender as escrituras com ética, com educação, no campo da racionalidade. Às vezes a pessoa quer atingir o interlocutor dela, não quer atingir a tese do outro, e às vezes o outro vem com um pensamento diferente, aí você já quer levar para o pessoal e tudo mais, já quer condenar a pessoa ao inferno. Eu participei de um grupo uma vez que tinha gente de todas as classes e de todo tipo de vida. E um dia uma missionária falou uma coisa que não tinha fundamento bíblico, e nesse grupo eu tinha um homossexual que conhecia muito a Bíblia. E ele deu uma resposta muito cirúrgica da palavra e eu tive que assinar embaixo e dizer, ele tá certo. Uma irmã veio no meu privado e falou assim, pastor, o senhor vai ficar com um gay, vai ficar com a missionária? Eu digo, se a verdade sair da boca de um cão leproso, eu fico com ele. Né? Não estou chamando o cara de cão leproso, pelo amor de Deus, eu fiz, fiz ali uma metáfora. Eu digo, eu vou ficar com a verdade. Por exemplo, Judas cita um texto de um veterotestamento, de um apócrifo, que é Enoque. Se você olhar lá o livro de Judas, ele faz uma citação do livro de Enoque. Sim. E algumas pessoas perguntam, por que ele cita um livro apócrifo? Porque ainda que aquele conteúdo talvez seja apócrifo ou não, aquilo foi uma verdade. E foi uma verdade e acabou. Então as pessoas, elas querem colocar Jesus de goela dentro, no outro. Ela entrega um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Eu costumo dizer que quando você lê a Bíblia, você descobre um Jesus que a religião escondeu de você. Né? Eu conversei com um cara 40 minutos no Uber e ele falou assim, contando a vida dele, ele me disse que estava noivo e que aquele pastor seduziu a noiva dele e que acabou que o pastor casou com a noiva dele. Ele ficou muito chateado com aquela situação e ele tocou fogo na Bíblia e o cara estava revoltado, o cara só faltou esculhambar Deus dentro do carro. E eu comecei a falar sobre o Jesus da Bíblia para ele. Com 40 minutos, aquele cara parou o carro no meio da Avenida Maranguape e pediu para mim orar por ele. O cara saiu de ateu para pedir oração. E ele falou uma coisa que me marcou. Ele disse, você precisa falar mais desse Jesus para as pessoas. Porque todo o tempo que eu tive de cristão, eu nunca conheci esse Cristo. O Cristo da Bíblia é um Cristo que a gente chama teologicamente, talvez até heterodoxo. Ele vai na contramão da religiosidade. E as pessoas às vezes não estão prontas para isso. Eu converso com gente todos os dias. Antes de ontem eu conversei com uma moça, ela falou assim para mim, a comunidade me deixou intoxicada, eu não consigo mais participar dela, cobraram demais de mim, me forçaram a fazer coisas que eu não queria fazer, e hoje, ao invés de me ajudarem, olham para mim e dizem para mim que eu não tenho mais o brilho do Espírito Santo, que Deus não está mais na minha vida, que eu perdi a minha salvação. E eu falei para ela, a Bíblia diz que aquele que se une a Deus em um espírito é um espírito só com Ele, não tem como dividir mais. Você não está sem Deus, você só está triste com a instituição evangélica. E ela disse assim para mim, por incrível que pareça, eu falei só isso. Ela disse, ninguém nunca falou isso para mim. Eu digo, é porque você vem num contexto de pessoas totalmente diferentes, pessoas tóxicas, pessoas que, por exemplo, você tem aqui um operador, né? Imaginamos que aquele operador seja um espírita, mas ele é o melhor operador de Natal. Você é evangélico, você diz, eu não quero, porque o ambiente vai ficar pesado, não vai fluir. Eu quero o melhor cara, o melhor técnico, ainda que ele seja espírita, e daí se ele é talvez a melhor forma dele conhecer Jesus, porque assim, as pessoas talvez nunca conhecerão a Bíblia, mas elas vão conhecer você. Binho Lopes, ele diz assim, talvez as pessoas por conhecerem você jamais queiram conhecer Deus, ou talvez as pessoas queiram conhecer Deus depois de conhecer você. Então, esse Jesus que eu estou mostrando para as pessoas é o da Escritura ou é o Jesus que eu mesmo criei? Porque todo evangélico ele tem o seu próprio Jesus, ou a maioria daqueles que eu conheço, né? O Jesus que vai te pegar, nessas expressões que tem, né? Ele vai acabar com você, ele vai destruir sua vida. Eu já ouvi coisas como eu vou matar seu filho, eu vou colocar não sei quem enfermo, e eu olho para o Novo Testamento
Eu vejo algumas coisas contundentes, Jesus matou, o Espírito Santo matou Ananias e Safira e tudo mais, mas eu não vejo essas maldições. Eu vejo isso na época do Velho Testamentário, olho por olho, dente por dente. A bênção estava condicionada à obediência, porém Paulo diz que nós já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. Eu nem fiz e já sou. No Velho Testamento eu faço e serei. No Novo eu não fiz nada ainda e Deus já me abençoou, né? Inclusive, pastor, quero mandar aqui um abraço ao pastor Romualdo, ele está nos acompanhando aqui. E ele fez uma pergunta, a gente passou por esse tema, né? Ele fez uma pergunta aqui interessante. Ele disse assim: por que se tem tanta dificuldade nos dias de hoje de falar uma coisa tão clara que é dízimos e ofertas? Isso é muito claro, né? Isso, talvez, Romualdo, né? Talvez o pastor Romualdo seja... o neopentecostalismo entrou no Brasil e talvez nunca saia, por causa que o Brasil é um país muito precário de educação. Por exemplo, eu acho que hoje ali no ensino médio, talvez não no ensino fundamental, mas pelo menos no médio, a gente deveria ter uma aula sobre economia. Antigamente tinha economia do Rio Grande do Norte, eu estudei, mas era uma coisa muito insípida. Mas o que é que acontece? Essas igrejas crescem, aí o cara fica olhando todos os dias, o pastor tal abusou não sei quem, o pastor tal desviou não sei quantos milhões, e isso vai fazendo com que as pessoas parem de acreditar na igreja. Elas ficam céticas, elas se trancam e tudo mais. E outra coisa, só tem uma hora que Jesus ele usou a mesma palavra para ele que ele usou para outra pessoa. A palavra Kyrios no grego, que é a palavra Senhor, ele usou para o dinheiro. Então o dinheiro é o Senhor de muitas pessoas. Você quer conhecer um homem, coloca a mão na carteira dele, porque o dinheiro, querendo ou não, ele é a nossa vida. Você soa 30 dias para ter o dinheiro. Quando o europeu ele vai numa loja, lá tem um celular de 1.800, de 1.400, ele diz, poxa, aqui tem 30 dias da minha vida. Será que isso vale a pena? Por isso que os caras têm outra mentalidade, né? Então você chega hoje na comunidade, você mostra para as pessoas que aquilo é bíblico. Você pode ter a sua contabilidade na tesouraria perfeita, como a gente faz lá na comunidade. Todo mês eu jogo lá no grupo que entrou, que saiu, como foi, como não foi. Mas as pessoas ainda continuam com essa desconfiança por causa do retrato do neopentecostalismo. Pastores com carros de 600 mil reais, né, com sapato, enfim. Hoje a rede social expõe muito isso, relógio de não sei quanto mil. E a gente começa a desconfiar. E essa desconfiança, porque assim, falou em dízimo, a questão é fé. A aplicação da palavra dízimo é fé. Você jamais vai gerar fidelidade num coração de alguém que não tem fidelidade. Então, o dízimo está atrelado muito à fé do indivíduo. Então, o que é que acontece? A pessoa já entendeu, Romualdo, ela só não crê. O problema dela é fé. É isso. Por que as pessoas não entendem? Porque elas são incrédulas. É simples. Porque dinheiro é questão de fé. Eu costumava dizer em uma igreja que eu fui presbítero, que quando o homem devolve o dízimo é como se estivesse acontecendo uma circuncisão no coração dele, do coração avarento, né? Ele coloca ali, ele prova que o dinheiro não é seu Senhor, que o dinheiro não é seu Deus, mas algumas pessoas não conseguem, por falta de fé. A gente explica coisas para as pessoas, elas compreendem, mas não praticam, porque não tem fé. Entendeu? Elas entendem na teoria como é aquilo. Eu sei que é isso e isso. Né? Eu tenho um amigo que congrega conosco, ele diz, pastor, um mês eu consigo, outro não. Um mês eu luto, outro não. Um eu tento, outro não. Eu disse, ele disse, qual é o meu problema? Eu disse aqui, você é incrédulo. Você não acredita que é Deus que administra seu dinheiro. Você não acredita que é Deus que toma conta. Você acha que se você tirar 10% vai fazer falta no final do mês. Porque você não acredita. Jesus acreditava tanto na providência de Deus que ele diz assim, o pão nosso de cada dia. Ele não diz assim, me dá o pão de amanhã. O pão do mês? Me dá o pão do próximo mês. Adianta aí o pão. Porque se Deus é pai e pai é provedor, eu não preciso pedir o pão de amanhã. Amanhã ele vai dar o pão de amanhã, né? Então é só fé, né? É só questão de fé. Achou uma coisa interessante. Um pouquinho. Deixa eu só perguntar, trazer uma coisa aqui, porque eu tenho... Eu tô aqui, né? Eu aprendendo muito. Nós estamos. Falar, a gente aprende também muito. Só que quando a gente tava falando sobre oferta, sobre dízimo, aí o senhor agora tá falando sobre dízimo, né? E vai ter pessoas que vai ficar meio na dúvida. A sua igreja é dizimista? Como é que funciona? A gente tem os dizimistas. E assim é bem diferente porque não tem aquele livro dourado, né? Algumas congregações trabalham com o livro de ouro dos dizimistas. E ali tem um cara
que é o fiscal, o tesoureiro, o secretário, ele sabe quem dá, quem não dá, porque ali tem todo o nome. Lá a mão esquerda dá e a direita nunca fica sabendo, sabe? Porque não tem nome, o papel tá lá, o envelope, você coloca a sua quantia e ninguém sabe quanto você dá, como dá. Quando as pessoas devolvem no Pix, elas não colocam na descrição, a não ser que seja uma oferta especial. A gente está precisando, por exemplo, a gente vai fazer uma ação social domingo, a gente está precisando de uma garrafa térmica para café, coloca na descrição do dízimo, aí aquele dinheiro já é para outra coisa. Mas tem os dizimistas, tem os ofertantes, mas o que eu ensino é que a pessoa não faça isso por obrigação, não. Spurgeon dizia assim, Deus não arrasta pelos cabelos, ele atrai pelo coração. Então, só para o nosso ouvinte entender a nossa instituição, a nossa comunidade, eu não gosto dessa palavra instituição não, mas a nossa comunidade, ela recebe dízimos e ofertas, mas ela não impõe, né? Porque a gente sabe que existe uma imposição e existe até a própria maldição, como eu falei. A gente vê, a internet hoje veio para deixar tudo explícito, infelizmente até o ímpio fica vendo isso e se escandaliza, né? Eu quis fazer essa pergunta porque eu estava observando aqui e alguém aqui já estava aplaudindo a questão, essa ideia, então deixar bem claro. Nós já recebemos, só não impomos, a gente não impõe nada lá, né? A gente ensina o evangelho e a pessoa tem que ser de maneira voluntária, ela fazer aquilo. Por exemplo, quando a gente trabalha lá com a palavra de ofertório, 10 minutos o cara explica o que é oferta. E a gente usa muito Lucas 17. Os leprosos chegam, tem misericórdia de mim. Jesus diz, vão lá e se apresentem ao sacerdote. Isso é muito controverso, né? Jesus não diz que vai curar ninguém. Ele pede para se apresentar ao sacerdote porque ali era um lugar de fazer oferta após purificação. E a Bíblia diz que os 10 são curados e um só volta. E Jesus faz uma pergunta que o texto responde. Jesus diz assim, não eram 10, por que só voltou um? Se você voltar no texto, o texto diz assim, e um deles, percebendo que foi curado. Olha que incrível. 10 caras foram curados, mas um só percebeu. Sabe quem é que volta? Só um percebeu. Só quem percebe. O cara sai, levanta todos os dias de manhã, coloca currículo, estuda. Quando a porta abre, ele diz assim, foi eu que me levantei. Mas o cristão genuíno é aquele que levanta pela manhã, estuda, põe o currículo, faz faculdade. Quando a porta se abre, ele volta para onde tudo começou. A origem é Jesus, né? E ele tá lá para agradecer. Tá aqui a oferta, Jesus. Isso é muito importante, né? E o pessoal da audiência participando. E aí entra naquela situação, né? Não consegue sair disso, que é a defesa da fé. E eu sei, a gente já acompanha de alguns dias, né? Pra não dizer... que o senhor falou, inclusive, no último episódio, né? Aqui no Na Mesa, falando sobre fé. E o senhor deu uma aula sobre fé e obras. Né? A fé sem obras é morta, como Tiago nos ensina. Sim. E eu sei também que a tua comunidade, eu vou falar igreja para quem ainda não está acostumado. Sim, a gente fala muito porque a gente tem um jeito de falar que a gente acaba segurando aquele jeito de falar e às vezes eu vou para as comunidades dizer graça e paz, ninguém nem responde. Opa, a paz do Senhor, responde, né? Então, assim, até para que o pessoal, né, da nossa audiência venha conhecer mais, eu convido a você a seguir o nosso pastor Elvis, a comunidade Eclésia. E aí, se você puder também, abençoar lá, semear nessa terra fértil que vai ser bênção na tua vida. Amém. Mas, pastor, eu sei que a tua igreja também faz muita coisa fora, né? A tua igreja também faz toda aquela parte social, né? Toda aquela parte que, para muita gente, isso como é que eu posso dizer? É até bonito, mas ninguém sabe quais são os bastidores disso. Né? O real sentido disso. O dar atenção à pessoa, independente de estar sendo divulgado ou não, né? O real sentido. Eu gostaria de ouvir do senhor a respeito do real sentido da fé. O que faz uma igreja sair de 4 paredes e olhar os improváveis, e olhar os invisíveis, e ir lá e sentir eles. Compartilha com a gente, pastor. Muito bom. Essa questão da carta de Tiago é interessante porque essa carta quase não fazia parte do cânon bíblico. Se fosse Lutero chamava de carta de palha porque Lutero ele era o que nós chamamos de antinomianista. Ele era contra qualquer lei, sola gratia e tudo mais. Mas tem que ter um equilíbrio, né? Isso. Só que depois Paulo... gostando de Paulo, que eu falo de Paulo direto. Depois Lutero acabou entendendo o que Tiago estava querendo dizer. Porque quando Paulo fala de fé, Paulo fala da raiz e Tiago fala do fruto. Isso. Elas se completam, né? Eu creio, mas, por exemplo, você pega Efésios 2,
8, 9 e 10. Porque pela graça sois salvo por meio da fé, isso não vem de vós. É lindo o texto. Você deixa tá claro ali que a salvação não é pela obra. Quando você chega no versículo 10, aí Paulo diz assim: porque fostes comprados pelo Senhor para as boas obras, escolhidos para as boas obras, a quais ele mesmo destinou que andasse nela, antes de você conhecer essa obra. Então eu não sou salvo pelo que eu faço, mas sou salvo para fazer. Essa é a fé. Então, o que é que a gente ensina para a comunidade? Liturgia é legal, mas a vida da comunidade é a verdadeira essência da igreja. A igreja cresce dentro da filantropia, você vê. E ninguém... primeiro culto, tinha quase 3.000 pessoas numa comunidade para 12 caras tomar conta. Isso. Era tanta gente que no capítulo 6 de Atos os caras tiveram que levantar o diaconato porque não estavam conseguindo servir as mesas. Né? 2 cultos, a igreja tinha quase 6.000 crentes, né? O negócio estava crescendo muito rápido. Então, essas pessoas tinham uma sensibilidade tão grande que Atos usa uma palavra, acho que 3 vezes, unanimamente. Isso. Eles eram unânimes. Ninguém precisava dizer assim: tá acontecendo alguma coisa? Isso era incrível. O cara via que estava acontecendo alguma coisa e os caras tinham um laço tão grande que dizia assim: fulano tá passando fome, vamos vender o que a gente tem para ajudar o cara. E o texto diz assim: não havia nenhum necessitado e todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que deveriam ser salvos. Isso aqui é incrível. Então, toda igreja tem ideais: servir, amar, cuidar, né? Isso. A gente colocou ideais quais? Comunhão, partir do pão, oração e doutrina dos apóstolos. Esses são os ideais da nossa comunidade, né? Nada contra com servir, amar, cuidar, tudo isso é bíblico também, mas a gente decidiu pegar o texto e tentar vivê-lo na íntegra. Então, o que é que a gente ensina? É até mais fácil cobrar, né? É, até mais fácil. Tá aqui ó, o texto, né? Então, o que é que a gente ensina? A liturgia é legal. A nossa igreja aprendeu a cantar no domingo, ela só não aprendeu a viver na segunda, né? Né? Ela aprendeu a cantar bastante. John Piper diz: a gente não mente, a gente só vai no prédio e canta, né? O que é que acontece? A gente ensina para os irmãos essa verdadeira comunhão. A mesa, ela é importante. Quando vocês falam o nome do podcast, ele é muito interessante porque ele é bíblico. Deus poderia ter se revelado para os caras no caminho de Emaús, mas Jesus só decidiu se revelar para eles quando partiu o pão numa mesa, né? Isso é incrível. Jesus era condenado porque ficava à mesa com muita gente, né? Então a mesa é tão incrível que na mesa Jesus enche o cálice de um cara, coloca um bocado molhado, que significa não vai embora, mas ao mesmo tempo ele diz: o que tu tens para fazer, faz aí depressa. Então a mesa nos revela, isso é incrível. Então a gente ensina para a comunidade que existe um bem maior, a pessoa. O Evangelho nos ensina isso. Eu aprendi com o pastor Alex, em quase 2 anos que caminhei com ele, que pessoas valem mais do que coisas. Porque Deus não habita em coisas, habita em pessoas, né? Esse é o lema da igreja do povo: servir, amar, cuidar e adorar, né? Aprendi isso muito com ele. Então a gente leva as pessoas para a realidade da comunidade. Eu passei 1 ano e 3 meses, quase todos os dias da minha vida dentro da comunidade. Dentre elas teve uma que eu fui mais assíduo, que é a comunidade do Passo da Pátria. De ver troca de bala, de ver menino com fuzil. Eu nunca tinha visto um fuzil na minha vida, já cheguei a ver várias vezes. De ver o cara cortando lá os tabletes de droga e tudo mais. De olhar o cara, entregador de pizza, vestido, e o cara abria a bag pra mim, quando abria a caixa de pizza é só pedra de crack. De ver amigos meus serem mortos, como um colega nosso que foi morto agora há pouco tempo. Ele é de lá, mas foi morto em Nísia Floresta. E quando a gente olha para essas pessoas, foi ali que eu fui liberto do espírito da religiosidade. Porque Deus estava dentro de uma caixa para mim, evangélica. Deus aceitou Jesus e foi para a igreja dos crentes. Essa era a percepção que eu tinha. Então quando eu cheguei e comecei a ver Jesus no meio dos caras, através da pregação do evangelho, aquilo me fez gerar uma identidade junto com um projeto que eu fazia parte, que era o Jesus na Praça. Então eu saí dali com aquela semente no meu coração, casas de recuperação. Eu conheci um rapaz que levou um tiro do lado do olho dele, que saiu atrás da cabeça, e ele olhava para mim e dizia assim: não, mas eu queria uma prova de que Deus me ama. E a gente fica vendo o nível de quão cego o ser humano é, né? Porque o cara leva um tiro do lado do olho, sai atrás da cabeça, e ali cortando o cabelo daqueles caras, ouvindo a história deles, e daqui a pouco eles querem cair na briga, e daqui a pouco um entra na dependência, e o cara que é o líder lá é um tratamento de choque, né? Porque o tratamento com esses caras é esse tipo de tratamento. Então, olhando para essa realidade, eu trouxe tudo que foi construído em mim para a comunidade. Domingo a gente está saindo e a gente tem lá a sacola com roupa P, MG, e a gente diz o seguinte: a nossa ideia não é trazer só comida para esses caras, porque os espíritas fazem isso toda noite para eles.
A nossa ideia é mostrar para esses caras que a sociedade não esqueceu eles. Porque é isso que a igreja faz. Não tem nenhum texto que mande o cara ir para a igreja, não. Mas Jesus disse, vão por o mundo inteiro e façam discípulos. Jesus não mandou a gente evangelizar, não. A igreja que criou essa palavra, essa expressão. Jesus mandou fazer discípulo. Isso é gerar Jesus em outra pessoa. É mais profundo do que evangelizar, né? Então, a gente leva esse povo para a rua para que o povo tenha esse choque de realidade, para entender que existem pessoas numa situação pior do que a nossa e para que gere nas pessoas esse cuidado por pessoas, esse cuidado por vidas. A gente senta com pessoas que estão cheirando mal, a gente senta com pessoas que fazem dias que não vê a família. Tem lugar que a gente para e passa 2 horas porque o cara começa a contar a história dele e você tem que ter paciência para ouvir aquilo que ele está falando. Às vezes uns querem brigar com os outros. E o que é que acontece? Lésbicas e homossexuais, travestis, né? Se abraçam comigo, beijam a careca, fica a marca do batom. E algumas pessoas chegam a se escandalizar com isso. Mas o que eu ensino para as pessoas é que isso é evangelho na íntegra. Esse é o evangelho que nós chamamos, eu acredito que os irmãos já tenham ouvido falar, que existe uma distinção de evangelho da graça e evangelho do reino. Exato. Quem ensina muito isso é o Watmani e Dong Yulan. Esse é o evangelho da graça. Isso é a graça de Deus, é o favor imerecido. É Deus sentando com os pobres, com os miseráveis. Se a igreja não tem essa identidade, ela é insignificante. Existem igrejas que não são igrejas, são galpão com evento, galpão com liturgia. Porque se a minha comunidade, a minha congregação não faz bem para a minha rua, para o meu bairro, para a minha cidade, que relevância ela tem? O Brasil hoje tem mais de 4.000 apóstolos. Se desses 4.000, 15 fossem igual Paulo, o Brasil estava sacudido, porque Paulo ele conseguiu pregar em um continente, sozinho, sem internet, sem televisão, sem nada. Então, hoje as pessoas estão acostumadas com reuniões que são feitas para crente. É tanto que quando essas pessoas vão para a rua, elas não conseguem furar a bolha. O cara tá lá com um violão, e o cara começa a cantar os hinos da harpa, naquela beleza toda, mas daqui a pouco, quando ele abre a boca, é liturgia. O cara cospe religiosidade, vomita a alma dele religiosidade, e as pessoas não conseguem enxergar Jesus naquilo que aquela pessoa está falando, porque falta isso, né? Você não está falando de algo que você ouviu, você está falando de alguém que vive dentro de você, e as pessoas têm que enxergar essa essência dentro de nós. Então falta muito isso. Quando a gente vai para a rua, eu falo principalmente para os jovens que vão com a gente, observe, aprenda, entenda, veja, sinta, abrace. Já teve um dia que uma cantora foi lá ministrar um louvor na nossa comunidade com a banda dela, e o Senhor falou assim para mim: hoje você vai dar a oferta da noite para ela. E a gente precisava de R$500 para o aluguel, e eu disse: show de bola, eu dou. Minha esposa é muito racional, eu sou um cara assim, muito racional, mas nessas horas eu fico muito emotivo. E ela disse: não faça tudo isso não. Dei aí um dinheiro a ela e um sacolão, e disse: não, eu vou dar a oferta para ela. E eu dei a oferta para ela. Teve outra situação que uma mulher chegou lá, hoje ela até comunga com a gente, e Deus disse assim: a oferta da noite é dessa mulher ali, você vai chamar ela e você vai fazer o pix de tudo para ela. E a gente precisava naquela época de R$400 para o aluguel, e eu dei tudo que a gente tinha naquele dia para ela. No outro culto, Deus levantou um cara, o cara foi lá da minha sala e disse: eu quero dar o dinheiro do aluguel da comunidade. Então a gente aprende isso, a transbordar, a não ter medo. Quantas vezes eu não tiro para dar um botijão de gás para o cara, para pagar uma conta de luz para alguém, porque assim, se o prédio acaba, se a gente não consegue alugar um prédio, show de bola, a gente vai para debaixo de uma árvore, a gente pede para ir para debaixo de uma cobertura de uma escola, né? Eu sou daquele cara assim, o que eu tô falando, quem me conhece sabe que é, eu arranco o ar-condicionado, vendo e dou dinheiro pro cara pagar a conta, porque eu entendo a importância que é isso. Eu já passei por essas necessidades. Eu já, né, como eu contei, minha mãe colocava comida dentro, trancava e eu ficava com fome, eu sei o que é isso. Então é essa comunidade. Eu acho que o que a igreja precisa hoje é ser mais humana. Às vezes a gente fala como se estivesse falando para semi-anjos, só falta uma auréola na cabeça, a gente não quer falar sobre sexo, sobre sexo oral, sobre sexo anal, sobre essas questões. Aí o cara aprende no filme pornográfico, o teu filho aprende na escola, mas a igreja precisa de humanidade. Jesus, ele não levou a gente para o céu, ele veio para a terra. É como se Jesus chegasse hoje e dissesse assim: deixa eu entrar no teu mundo, vamos dar uma volta no shopping, eu quero ver como é a tua realidade.
Vamos lá no cinema, eu vou entrar na tua realidade. Jesus ora dizendo, vem o teu reino, ele não diz eu vou para lá, e vem o reino, né? Eu digo que Jesus curtiu muito quando ele veio a esse mundo, apesar de todas as dificuldades, né? Eu estava falando para minha menina essa semana, acho domingo, Jesus ia ter curtido muito a vida, ver né? isso, né? Porque é justamente isso aqui, ele sentar, né, com pecadores. Foi isso que ele ensinou. A igreja precisando disso, né? Agora eu só falo também sobre essa questão da fé, de se doar. Falamos tanta coisa aqui que eu gosto de estar pegando algumas coisas. Sim. Porque para repetir e ficar gravado no coração. Porque muitas vezes eu falo de mim, não falo de ninguém não. Vai que você esteja escutando aí, então às vezes em mim também acontece isso, tipo assim, medo, né? De às vezes você tá contando ali com isso aqui, não. Se eu der isso aqui agora vai faltar, né? Se isso aqui não, eu tava falando aqui sobre tipo se tava levantando uma oferta para pagar o aluguel, aí chega uma irmã e deixa assim, dê para ela, né? Tudo. Né? E na hora eu só obedeço. Às vezes Deus não pede pra gente entender, Deus pede pra gente obedecer. Eu sei que a gente falou muito em racionalidade e tudo mais, mas tem hora que a gente não entende e faz, sabe? E depois a gente vai entender o que não entendeu agora. Pra tudo tem propósito. Exatamente. E eu fiz e eu faço, sabe? Faço porque eu confio na semente que eu tô plantando na vida de uma pessoa. Eu queria ter mais tempo, rapaz. Esse relógio botaram ali. É errado esse relógio aqui, viu, querido? Vamos ter esse relógio aqui, porque o tempo voa. Rápido, voa, né? rápido. Mas eu quero só deixar um versículo aqui. Deixar aqui o nosso diretor aqui atrás. Só Sim, Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele sem tragar. Estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês. Então, resumindo, se não foi ensinado, a gente continua sendo sempre o religioso. Exatamente. Dogmático. Sempre vai andar com as viseiras da religiosidade, sabe? A marionete. Porque assim, esses pseudos pastores que estão aí, neopentecostais, hoje o neopentecostalismo entrou de vez e, como eu digo, só quando Jesus voltar que vai organizar essa bagunça. O maior medo que um pastor neopentecostal tem é que você abra a Bíblia. Um amigo meu diz assim, se abrir a Bíblia, pastor Elvis, as igrejas fecham, a maioria delas, né? Porque não tem condições. O pastor neopentecostal, o pastor, né, que a Bíblia o chama de lobo, inclusive quando a Bíblia diz não matar, roubar e destruir, se refere aos falsos profetas. Isso. E não literalmente a Satanás. Ainda que Satanás também faça essas coisas, mas o texto se refere ao pastor que arromba a porta, né? O lobo, falso profeta. Então esses caras não querem que você conheça nada. Por isso que as igrejas hoje trocaram a teologia por treinamentos. Vamos aprender a visão da igreja? Aí o cara tá com um regulamento interno da igreja debaixo do braço e a Bíblia no chão. Ele entende a profissão de fé da sua igreja e tudo mais, mas ele não conhece as escrituras e o pastor não quer que ele conheça, porque o pastor quer tê-lo como uma marionete. Essa cultura do... Por exemplo, tem um livro chamado Pai Rico e Pai Pobre, um livro perigosíssimo, não sei se vocês já ouviram falar, porque assim, a teologia da prosperidade, já leu, né? É bom ler, vale a pena, porque a gente vai aprendendo o que a gente não pode fazer em determinadas instâncias, né? Kenneth Hagin, que é o precursor do Verbo da Vida, uma igreja séria, que tem seus problemas, como qualquer outra comunidade tem, na década de mais ou menos de 70 para 80, Kenneth Hagin foi um dos grandes precursores da teologia da prosperidade. Sim. E por incrível que pareça, eu já tinha lido muito esse cara quando eu comecei a ler, mas eu sempre percebi deficiências teológicas e alguns requisitos de coisas estranhas. Então ele chega no Brasil com a unção do riso, né? Se for no YouTube lá, você vê, ele vem com a confissão positiva, que é a mandinga gospel. O que é a confissão positiva? Tuas palavras têm poder. Isso. É a palavra rema.
Só que a Bíblia não me manda orar determinando. Jesus manda orar dizendo: seja feita a tua vontade. Aí o cara aprende esses calcoetes. Eu repreendo, eu determino. Imagina tu olhando para tua esposa dizendo: eu determino que a senhora faça o café. Aí ela vai quebrar a cafeteira na sua cabeça, mas com Deus não, você pode determinar. E ele ensina que você traz à luz o mundo espiritual para a terra. E os crentes acreditam nisso. Aí vem a batalha espiritual, a teologia da prosperidade e essas outras nuances que vêm junto. Tudo isso está enraizado hoje dentro da comunidade. É as 7 voltas de Jericó, na última você tem a vitória. É as 7 pedras de Davi, o gigante. O gigante não é mais o Golias, porque assim, o cara pega um texto e o cara cria uma manobra teológica para falar que o gigante é aquele empresário lá que Deus vai tirar e você vai ficar no lugar dele, né? E, né? Hoje você vai para a comunidade e você escuta músicas como vai estar entre a plateia e você no palco, vão olhar e aplaudir você. Meu irmão, isso é o quê? É um ringue, né? Então a gente fica escandalizado com isso, mas tudo isso é um mercado que foi criado para enriquecer esses caras e deixar cada vez mais os cristãos como burros funcionais, analfabetos funcionais, leigos funcionais, pessoas que estão ali alienadas ao conhecimento de Deus e que acreditam. Tem cara que é um nível tão grande de falta de intelectualidade teológica que o cara vai perguntar para o pastor se ele deve casar com aquela mulher, se ele pode comer aquela comida, se ele pode vestir aquela roupa. Sério? Uma vez veio uma questão dessa para mim, eu disse: olha, eu sou pastor desse cara, só que a minha autoridade sobre ele está dentro dos quadrantes do prédio da igreja. Lá fora, nem o pai dele responde por ele, porque ele é maior de idade. Eu não sou o pai desse cara. Mas existe essa questão, pai espiritual. Hoje o Brasil fala muito isso. A Bíblia diz que o pai dos espíritos é Deus. Eu posso ter um pai na fé, mas o meu pai espiritual é Cristo. Você só falta dar a benção ao cara, né? Princípio de honraria, você dá o teu relógio para ele e tudo mais. Existem filosofias como essa dentro da comunidade. Infelizmente não deu tempo a gente falar de tudo. Mas se você for falar da cultura dentro do culto, você vai, né? O São João com Jesus, uma fogueira dentro do prédio, comida típica e tudo mais. Nós vamos chegar até que ponto, né? Essa é a grande pergunta, né? Pastor, nosso tempo estourou. O senhor dividiu o público hoje. Tem aqueles que estão aplaudindo, aqueles que vão... Tornou polêmico mesmo, agora ficou bem polêmico aquele negócio, mas... E ficou bom. Pastor, a gente vai... Eu anotei aqui pelo menos 6 pontos pra gente trazer em novos episódios. Sim. Vamos pro terceiro, né? Muito mas esses assuntos são bons, eu achei que a gente ia... Porque assim, o Espírito Santo tá aqui, né? Amém. E ele vai dando um norte, a gente prepara, né? Mas esses pontos aí são pontos que eu falo muito na comunidade. Importantíssimo. Falo demais. E aí, quero convidar você, né, que já faz parte da nossa história, a continuar nos acompanhando, né? Compartilhe isso aí, faça com que toda essa conversa também chegue em outras pessoas, que sejam alcançadas. Quando a Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará, não é a religiosidade que a gente está falando aqui, né? Talvez tenha até machucado a sua mente, mas eu aprendi com um pastor aqui que ele disse: vamos machucar sua mente para salvar seu coração. Bom, né? Vamos provocar esse choque para fazer você meditar, conhecer a Bíblia Sagrada, conhecer a verdadeira fé em Cristo Jesus. Não defendemos aqui a religiosidade disso, mas a pessoa de Cristo, né? E aí, pastor, o senhor já é de casa, o senhor sabe que no finalzinho aqui a gente faz aquele bate e volta. Sim. Né? Aguenta coração, como diz Galvão Bueno. É bom. Né? E aí eu gostaria de iniciar esse bate-volta. Eu digo uma palavra, o senhor diz o que vem na sua mente, né? E hoje foi falado muita coisa sobre isso, mas o que é fé para o senhor? A fé é a minha vida. A minha vida é fé. Porque se não existisse fé na minha vida, se não existisse fé na minha realidade, porque assim, às vezes você está dentro de uma realidade que ela difere da sua identidade. Tem essa questão. Eu não sou aquilo que às vezes acontece comigo, mas nessas horas você só tem que crer, confiar com todas as suas forças. Então a fé me define em muitos aspectos. Todas as vezes que a vida olhou para mim, ela me ofereceu o pior dela, eu tive que acreditar. Estava pisando em esterco com o coração no palácio de Deus, todas as vezes. Comendo no chão da igreja, me enrolando com cortina, de madrugada fazia frio, eu dormia deitado
as pessoas chamam de altar. Eu não chamo de altar, não tem problema não, né? Não, porque não tem ninguém matando bode lá, né? Então eu chamo de púlpito, enfim. Mas cada um chama como gosta. Então eu ficava lá enrolado e tudo mais, acreditando. Subia um monte com um violão nas mãos, um violãozinho tonante. Chovia, molhava tudo. E Deus dizia, um dia eu vou te dar uma casa, uma família. Um dia você vai conhecer pessoas. E eu acreditei naquilo, sabe? Então isso me define muito. Eu tive que acreditar. Então hoje quando eu entro na minha casa, inclusive não paguei R$1 nela, foi casa que Deus deu mesmo, literalmente. Eu olho para o teto, para as coisas e digo, poxa, eu estava chorando no monte por coisas que hoje eu vivo dentro delas, sento nelas, pego nelas. Isso é fé. Eu não via nada disso. Mas não era sobre o que eu estava vendo, era sobre o que eu estava acreditando. Então isso para mim é a fé. Foi mais do que um bate e volta, né? Sempre tem que ter uma exegesinha junto, né? Esperança, pastor. A minha esperança. Uma vez uma pessoa perguntou para mim, você é feliz? E eu disse, às vezes eu estou feliz e nem sempre sou feliz. Eu tive que ser sincero, mas a minha esperança é saber que um dia eu vou ser feliz para sempre. Essa é a minha esperança, sabe? Deus vai enxugar toda a lágrima do meu olho, sabe? Pastor, a palavra é bastante usada hoje, propósito. Meu propósito, amar a minha esposa. E eu preciso aprender todos os dias isso. Por incrível que pareça, eu poderia dizer igreja, missões, mas o meu propósito é cuidar da minha família, da minha esposa. A Bíblia diz que o homem solteiro cuida das coisas de Deus e o casado cuida das coisas de casa. Então ela é a igreja que eu vou apresentar imaculada, lavada com lavagem pela palavra, né? Então meu propósito é amar aquela mulher e se eu conseguir amá-la, eu consigo amar a igreja de Deus, né? Verdade. É a última? É. Arrebatamento. Arrebatamento. Eu poderia dizer que arrebatamento é a minha esperança também. Algumas pessoas não acreditam no arrebatamento, outras, né? Tem várias visões, mas arrebatamento é a esperança, não só minha, mas de todos os cristãos que estão espalhados por esse globo terrestre, né? Igreja invisível. Essa é a nossa esperança. Eu lembro que Paulo disse que hoje nós o vemos como vidro embaçado, né? Eu gosto desse texto, mas aquilo que nós conheceremos em parte, nós conheceremos por completo, e assim como somos conhecidos dele, nós o veremos como ele é. Então isso me arrepia. Até hoje não tem cada. Eu sou pentecostal. Eu também sou. Gosto desse. Que conversa maravilhosa. Pastor, é sempre muito bom, né? Sentar à mesa com o senhor. E eu sei que as pessoas de casa também que nos acompanham também estão sentindo isso. Eu gostaria que o senhor conversasse com essa câmera aqui e dissesse aqui as suas últimas palavras hoje. Da última vez que eu vim aqui, no finalzinho, eu contei minha história, eles colocaram até um recorte, porque foi uma pegada mais voltada para o evangelismo. Acho que hoje a pegada foi mais para a comunidade, para a igreja do Senhor. Eu sei que muitas pessoas ouviram aí, têm suas deficiências, mas eu queria dizer uma palavra para vocês. Não deixem de acreditar na igreja, porque a igreja foi o plano que Deus criou para restaurar através de Jesus a humanidade. Então a igreja é o grande plano de Deus. Não é o propósito não é plano. O propósito é que o homem governe a terra. Mas quando o homem saiu do propósito, Deus tinha um plano. Levantar uma igreja que aparece tipologicamente em vários lugares. É como uma arca. Eu acho que essa é a melhor tipologia. Lá fede. Lá tem animal que grita pela manhã bem cedo. Lá tem animal que canta de madrugada. Você tem que jogar um bocado de esterco para fora. Lá dentro está a tua sogra, né? É difícil, mas lá é o lugar mais seguro da terra. Essa é a comunidade. Um dia um homem me perguntou na barbearia enquanto eu cortava o cabelo dele, se Deus sabia que Adão era imperfeito, que Noé era imperfeito, por que Deus salvou ele e o povo? E eu disse, não é sobre ser perfeito, é sobre estar na arca. Deus não está chamando as pessoas perfeitas para a arca. Deus está chamando pessoas que acreditam que a arca é o lugar mais seguro. Então a palavra que eu tenho para você, que talvez esteja desigrejado, destemplado, como alguns usam, né? Acredite na igreja, não perca a fé. Talvez você ainda não encontrou uma comunidade sadia, saudável, bíblica, mas essas comunidades existem. Que nós não possamos de maneira nenhuma perder a fé na comunidade, porque ela é o plano mais lindo que Deus criou para restaurar a humanidade. Amém? Eu acredito nisso, viu? Eu acredito. Também. Por isso que eu mato e morro pelo povo de Deus. Né? Amém. Queridos, sejam abençoados por essa palavra. Eu quero reforçar o convite. Compartilha isso para que essa palavra abençoada também chegue a outros corações, né? Então vai lá,
dá o like, isso aí. confirma, compartilha. Que Deus vos abençoe. Até a próxima. Amém. Agradeço a todos aí que acompanharam a gente, tá, gente? Não deixa de dar o like lá e se inscrever lá no canal do YouTube. Deus abençoe. Amém. Obrigado, Amém, viu? pastor. Obrigado. Tchau.